A partir de agora, mais um show de bola na sua telinha. A Web TV L10 leva até você o melhor do futebol da nossa região. Todos preparados? Então vamos nessa! Hoje teremos aqui nos comentários Adilson Souza e também o Raí Júlio, que está lá embaixo, que também é repórter de campo. Me ouve bem, Raí? Beleza, beleza. Vamos lá, Raí. Tudo certo, viu, Mailson? Tudo certo por aqui, é só aguardar os treinadores para fazermos a entrevista. Nesse momento, vocês de casa acompanham as duas equipes já entrando em campo. De um lado, o de verde Guarani, de vermelho temos o Flamenguinho. E é nesse momento que os corações aceleram, aquele frio na barriga vem, aquele pensamento positivo. Será que é hoje? Quem vai marcar os gols? Quem vai ser o artilheiro? Quem não vai ser? Que festa maravilhosa! Que imagem linda! Os jogadores que são pais com seus filhos no colo. Isso faz a gente arrepiar, faz a gente querer estar em campo. Que festa maravilhosa! De um lado, Guarani de verde. De outro lado, Flamenguinho de vermelho e preto. E nesse momento, o sinalizador nesse momento aparece aqui na tela, verde e branco, o sinalizador. Que festa maravilhosa aqui no estádio municipal Oswaldo Rocha. Que imagem belíssima aí na sua tela. E agora lá embaixo o pessoal está ouvindo o hino de Botuporã. Alô, Raí! Como que tá essa atmosfera no meio de campo, hein, Raí? Mailson, a sensação sensacional aqui, viu? Não tem explicação. Momento único aqui pra mim, né? Pra mim, fazendo a primeira grande final aqui, né? Então é algo inexplicável. Muito bom, tô muito feliz por tudo. E espero que seja um grande jogo e que vença o melhor. Beleza, Raí, daqui a pouco você vai pegar entrevistas aí antes de começar o jogo, pra gente ouvir os jogadores e treinadores tremendo a voz, secando a boca de ansiedade, meu amigo Raí. Já já você fala. Beleza, pessoal, vocês viram aí, ouviram um pouquinho de fundo o hino nacional e também o hino de Botuporã. Agora as duas equipes vão se cumprimentar, lembrando que o trio de árbitro é direto de Macaúbas. A molecadinha agora, olha que imagem maravilhosa, a meninada deixando o campo. Que imagem bela, rapaz. Ei, Mailson, o que falar dessa imagem aí? Perfeita a imagem, Raí. Beleza, pessoal, vocês viram em casa uma das imagens mais belas que nós poderíamos ver nesse campeonato. São as duas torcidas saindo, as duas crianças, de branco a torcida de Guarani, de vermelho e preto a torcida do Flamenguinho. Temos certeza de um belíssimo jogo.
Alô, meu amigo Adilson. Adilson, o que você espera desse jogo, Adilson? Flamenguinho versus Guarani, essa grande final, a mais esperada de todos os tempos. Adilson. Olá, Maílson, boa tarde. Que prazer mais uma vez estar aqui presente nos comentários aqui com você e com o Raí. Dizer que esperamos muito desse jogo. A semana toda só se falou nesse grande encontro. E participar dessa transmissão para mim é um prazer imenso, viu? Hoje estarei eu e nosso amigo Raí aqui nos comentários, é isso? E esperamos aquele grande jogo, como sempre, as duas equipes bem preparadas e vai ser um confronto muito disputado, viu? Beleza, Adilson, com certeza será um confronto disputadíssimo. Hoje na equipe do Guarani tem a presença ali do Marcos Vinícius, e o Luan Araújo saindo agora com seu filho Emanuel no colo, entregando ali para a mãe Eugiane. Com certeza isso dá muita força para os jogadores, entrando aí com seus filhos nos braços, né? É o fruto de cada um aí, é os seus filhos. E agora quem tá tirando a foto que vai ficar guardada para a eternidade é o Flamenguinho. Segundo o Osmaí, todo mundo tenta, mas só o Flamenguinho pode ser penta. O Osmaí falou isso na semana. E hoje a equipe do Guarani quer ser tri. O Guarani já tem 2, pode ser 3. O Flamenguinho já tem 4 e pode chegar a 5. Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Grande final, 17º Campeonato Botuporense de Futebol. Maílson, tá me ouvindo aí, Maílson? Vamos lá, Raí. A escalação das duas equipes foram mandadas aí para o pessoal da cabine, tá bom? Só lá de brocador. Certinho. Ô, Raí, já procura alguém do Flamenguinho para entrevista, Raí? Certinho, viu, Maílson? Vou pegar a entrevista aqui com o treinador Tuca. Entra lá em campo, lá, Raí. Invade o campo aí. O Tuca aqui, viu, Maílson? Bom, Maílson, vai mais pro lado aí. Vai mais pro lado por causa dessa torre. Vai mais pra direita, isso. Aí, tá ótimo, tá ótimo. Aí. Bom, primeiramente, uma boa tarde. Quero parabenizar você e toda a sua equipe pelo retrospecto até aqui. E vou fazer 2 perguntinhas básicas e rápido também. Como foi o decorrer da semana de vocês e qual a expectativa para o jogo? Boa tarde, Raí, a todos. As expectativas são as melhores, entendeu? A gente treinou bem durante a semana e estamos preparados, né, para jogar essa final. E se Deus quiser, fé em Deus, a gente vai se sagrar aí pentacampeão aí. Pronto, Maílson, é isso. Boa sorte, Tuca, seja feita a vontade de Deus. Beleza, Raí, procura alguém, Raí. A equipe do Guarani tá lá se fazendo oração. Aí você tenta pegar uma entrevistinha com eles também, viu, Raí? Tem que ser. Aguardar aqui um pouquinho, Maílson. Beleza, aí. Beleza, pessoal, já a gente passa as escalações para vocês aqui, que tá no nosso chat, que o chat já tá bombando, 241 telespectadores simultâneos. Já o Raí vai pegar uma entrevista rápida com alguém do Guarani, que ainda está em oração, Raí. Raí, como é que tá o barulho da torcida aí embaixo, Raí? Tá me ouvindo aí, Maílson? Perfeito. Maílson, como eu já falei, né, é incrível, fazendo aí minha primeira final. Primeira vez que estou participando de tudo isso.
Então, para mim é algo único, muito especial também. E a torcida da Guarani não tem nem o que falar, né? A torcida do Guarani, uma das maiores, se não a maior aqui de Botuporã. E a torcida do Flamenguinho também é muito animada e aguardando o jogo começar. Beleza, olha lá, Raí, acabou a oração. Puxa alguém rapidinho lá, Raí, para não perder tempo. Busca alguém lá. Pega logo alguém aí, Raí, rapidão, pra gente adiantar o nosso lado e o lado deles também que estão aí em campo. Bora que bora, Raí, chama logo o Mar. É o filho Osmar, Floresmar, eu acho que é isso, Floresmar. A imagem tá boa aí, Maílson? Chama aí o B, manda ele focar na câmera lá. Abre aqui a imagem pra mim, dá uma olhada aqui, Raí. Desculpa. Isso, ótimo, vai lá. Pronto, primeiramente, boa tarde. Quero parabenizar você e toda a sua equipe pelo retrospecto que vocês fizeram até aqui. 2 equipes invictas. A equipe Flamenguinho conseguiu vencer todos os jogos. Vocês também estão invictos, mas empatou com a Loga Grande. E vou fazer 2 perguntas básicas aqui. Quero saber o preparamento de vocês no decorrer da semana, né? Como foi o preparo e a expectativa de vocês para o jogo. Boa tarde, Raí. Boa tarde, galera aí da Web TV M10. É um prazer enorme nós da Associação Guarani estar presente aqui na final hoje, né? Uma final linda. A Delta tá de parabéns pela organização. O público também veio em peso, né? E sobre a nossa semana, a semana foi de trabalhos pesados, né? A gente treinou bem, estamos muito preparados para a final. E é isso. Final contra a grande equipe, que é o Flamenguinho, né? Não é à toa que eles chegaram aqui também. E nosso time está bem preparado, vai chegar forte aí. Pronto, então é isso, Maílson. Boa sorte, Mar. Seja feito à vontade de Deus. Valeu pela entrevista. Beleza, beleza, Raí. Chega pra cá, Raí, pros comentários junto com a Dilson, que a final já vai começar. Alô, Lúcia Regina tá dizendo que a imagem tava turva. Olha aí a resolução do seu celular. Não é isso, Adilson? A resolução lá tem que dar uma olhadinha. E já tem Guarani versus Flamenguinho, Flamenguinho versus Guarani. Da mesma forma que a galera lá embaixo tá ansiosa, nós aqui da câmera também estamos ansiosos. Nós da Web TV estamos ansiosos para essa grande final. Eu vou narrar minha segunda final. Chama na escalação. Olha só, rapaz, o negócio é diferenciado. Fala aí, Adilson, pra gente. Show de bola aí. Nosso amigo Mikael. Chegou alto aqui. Nosso amigo Mikael caprichou aí na arte. Vamos lá, escalação do Flamenguinho. A escalação do Flamenguinho é a seguinte: o camisa 12 é o Gilson, o 22 é o Marivaldo, camisa 24 é o Alex Guedes, o 25 é o Alex, o 8 é o Wellington, o 20 é o Grezão, o 10 é o Osmaí, o camisa 13 o Lucas Rangel, o 15 o Jandir, o 7 o Mauricinho e o 9 Ivan Leão. Beleza, agora vamos pedir a escalação do Guarani. Aí você fala agora, Raí, a escalação do Guarani, Raí. Olá, Maílson. A equipe do Guarani está escalada com o goleiro número 1, o Hernando, o número 2, o Sivaldo Coutinho, o 3, o Maicon, o 4, César, que é o capitão da equipe, o 22, Thiago, o 8, Ricardo, o 21, Maciel, 10, Luan, o 7, Jefferson, o 18, Matheus e o 11, o Anderson, que é o Dinho Arnaldo, substituindo o Eric. Beleza, beleza, pessoal. Finalíssima, Guarani versus Flamenguinho, Flamenguinho versus Guarani. Tá tudo posicionado. Vou tomar cuidado aí. Grande final aqui no Estádio Municipal Oswaldo Roque, são 260 pessoas nos vendo. Um alô para a família Caldeira lá em Carapicuíba. Alô Tiago Conceição, alô Daiane, alô Lúcia Regina, alô o Marivaldo, alô Herbert Souza. Vamos lá, já está posicionado lá o Mateuzinho para sair com a bola. As entrevistas de campo ficaram maravilhosas aí, ficaram top da galáxia, viu? Essa transmissão vai ser a mais comentada do ano. Vamos lá, quem tá com a bola, quem vai sair com a bola. Rolou a bola no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. E quem saiu com a bola foi a equipe do Guarani. Vamos lá, quem tá com a bola é o Thiaguinho. O Thiaguinho tá com a bola, já ganhou um lateral que favorece a equipe do Guarani. Quem tá com a bola é o Thiaguinho. O Thiaguinho já vai cobrar o lateral. O Ricardo aparece para receber, o juizão manda ele voltar mais para...
Olha só, o Thiaguinho cobrou o lateral, jogou pra frente para o Tim de Arnaldo, que hoje tá no lugar do Eric, que foi expulso no último jogo. Jogou pra frente o Flamenguinho. Olha só, o Coutinho já dá a primeira cabeceada, brigando ali com o Mauricinho. Olha só o Thiaguinho também. A bola tá no meio. O Osmaí coloca ela no chão. Osmaí, que é bom de bola, é o cabeça pensante do Flamenguinho. Olha só, o Osmaí tocou para o Lucas. Chegou ali o Jefferson, já faz a primeira falta no jogador Jandir da equipe do Flamenguinho. Já já nossos comentaristas, o Raí e também o Adilson vai falar. Um vai falar de um time e o outro vai falar de outro. Cada um vai prestar atenção numa escalação, vai falar para vocês o que tá achando do jogo, o que espera desse baita jogo de futebol. E já tem falta para a equipe. Olha só o Alex, o zagueirão, o chuveirinho na área. Direto para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Olha só quem tá com a bola lá, o Mauricinho jogou lá em cima, nas mãos do goleiro Hernando. 289 telespectadores. Alô, Adilson. Adilson, o que você espera desse time, Adilson? Quem você acha que vai ser aí, vai se sagrar campeão, Adilson? O que você espera? O que os treinadores fizeram essa semana, Adilson? Já fala pra gente. Nailson, duas grandes equipes, a gente vem falando sempre aqui. O time do Guarani leva assim, uma pequena vantagem, mas o Flamenguinho melhorou demais nessas últimas partidas, chega forte aqui e vai dificultar para o time do Guarani. Beleza, Raí, Raí, você vê algum time aí com uma leve vantagem, você acha que é 50-50, Raí? Mas eu só acho que é 50-50 na equipe do Guarani. Tem um dos melhores elencos desse campeonato. A equipe do Flamenguinho também tem um dos melhores elencos. Olha só, o César fez chuveirinho, jogou direto nas mãos do goleiro Gilson. Prossiga, Raí. Hoje a equipe do Guarani está com o desfalque do centroavante, né, da equipe, o Eric, que é o fazedor de gols. Não é somente ele que faz gols, mas normalmente é ele que é o artilheiro da equipe. Já a equipe do Flamenguinho está com a ausência do jogador Josiel, né? É ele que é reforço de fora. Então, hoje, ele está fazendo essa ausência na equipe do Flamenguinho. Olha só, saiu jogando errado o Maciel, já perdeu a bola, teve que fazer uma falta ali no Mauricinho. O juizão, o Wilson, marca. Lembrando que o trio de arbitragem é direto de Macaúbas, na Bahia. Vamos lá, pessoal, 301 telespectadores simultâneos. Hoje vai ser recorde. Hoje vai ser recorde, eu não tenho dúvidas. Daqui a pouco o nosso câmera vai dar uma passeada. Hoje, se não tiver aí uns 10 mil... o público aqui não vai ter mais não, é gente demais, não tem espaço aqui nem para respirar aqui no nosso estádio. Tem falta perigosa, quem tá na bola lá é o Marivaldo que é muito bom nessa bola parada, ele tem um chute rasante diferenciado, não é isso? Exatamente, Mailson. Ele que dali normalmente arrisca pro gol. Marivaldo tá na bola e também o Chimango tá na bola. Olha só quem vai na bola é o Chimango, chutou direto na barreira, sobrou com o número 20, Grezão faz chuveirinho, o César tá lá sozinho, cabeceou lá pro lado esquerdo, o Thiaguinho tá com ela, lança pra frente pra quem? O Alex quicou, passou, Greta nela, jogou pra trás, o Gué é perigoso, olha só no Alex Guedes, cabeceou pra cima, sobrou com o Jefferson, tira de lá o zagueirão Alex, domina lá o lateral direito, o Marivaldo, veterano, bom de bola, trocou para o seu cunhado Osmaí, Osmaí já, olha, fez um giro bonito em cima do Maciel, Adilson. Segunda falta do Maciel, viu, Mailson? Olha só a bola perigosa, não está impedido, o Coutinho rouba a bola do Mauricinho e o Coutinho ficou caído. Na verdade, ficaram os dois jogadores caídos. Nesse início de jogo você percebe o time do Flamenguinho tomando, né, a iniciativa e partindo para cima, já criando boas oportunidades. Daqui a pouco a gente vai dar uma passadinha no chat, o chat está bombando, bombando o chat, viu?
Nesse momento o jogador Coutinho caído está sendo ali atendido pelo massagista, o Esquerdinha. O Esquerdinha que é um baita de um jogador, mas por problemas clínicos, né? Vamos dizer assim, não está podendo jogar esse ano. Lateral que favorece a equipe do Guarani. Opa, do Flamenguinho. Quem tá na bola é ele, o Wellington. O Wellington já vai cobrar o lateral. Olha só, o Wellington jogou para trás para o Gré. O Gré domina. O Mateuzinho na bola. O Mateuzinho muito rápido. Já chega e ganha a bola, mas sai em lateral mais uma vez para a equipe do Flamenguinho. Já cobrado. Olha só o Mauricinho na bola. O Mauricinho tentou fintar. Não. Tá tentando cavar falta. Sobrou aqui pro Mateuzinho. Dominou. Chegou o Alex. Não deu espaço. Ganha a bola o Alex Guedes. Chutou para frente. Tira. Coutinho sobrou no meio para o Ricardo, que tenta tirar. Sobrou lá para o Luan Araújo, que ganha do Lucas. Mais uma falta ali de algum jogador do Guarani. Ricardo. Essa falta foi falta mesmo? Você percebeu o lance? Foi falta, Marcos. ...330 telespectadores simultâneos e hoje você tem aqui uma baita comissão, uma baita estrutura. Vai ter imagens diferenciadas jogadas aí na sua tela, do seu celular, do seu tablet, da sua TV de 89 polegadas. O pessoal tá comprando umas TVs gigantes, viu, Micael? E daqui a pouco o drone também vai sobrevoar o Estádio Municipal Oswaldo Rocha, vai mostrar de tudo para vocês. Aqui você não perde nada, aqui na Web TV L10, mostrando a região para o mundo. O jogo começou bem pegado, né, Raí? Muitas faltas, né? E vários jogadores indo ao chão aí. Exatamente, Mailson. A equipe do Guarani que é uma equipe que comete muitas faltas, né? Se eu não me engano, não tenho tanta certeza assim, mas é a equipe que mais faz falta nesse campeonato. O Osmaí sai mancando, parece que sentiu mesmo o Osmaí. Não foi aquela cerinha básica, não. Não foi Miguel, né, Mailson? Não foi Miguel, não. Machucou mesmo o Osmaí, viu? Ele que é um jogador guerreiro, está sentindo ali. Vamos lá, quem tá na bola é o Lucas, número 8, Lucas. Bom de bola, Lucas. O jogo começou, um jogo pegado, um jogo tá diferenciado. O jogo tá louco, tá adrenalina total. Olha só, bola direta do Lucas, direta para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. 8 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Flamenguinho também 0. Osmaí tá tentando voltar ali, mas tá mancando muito. Olha só, tiro de meta cobrado, Wellington, cabeceou errado, sobrou com o Luan. Luan jogou pro Mateuzinho, que tem velocidade, o Alex também tem, chegou, o Mateuzinho dominou. Brigou com a bola, o Mateuzinho acabou saindo. Tiro de meta que favorece a equipe do Flamenguinho. Muito bom jogador esse zagueiro Alex, viu, Mailson? Os dois, né, são Alex, mas o Alex que estou me referindo é o Alex de Paramirim. Reforço também que veio de fora para a equipe do Flamenguinho. 364 telespectadores simultâneos para essa grande final de Guarani versus Flamenguinho. Olha só, o Gilson, tiro de meta, jogou aqui para frente, cabecia para o lado, Jefferson, lateral que favorece a equipe do Flamenguinho. Olha só o Coutinho, que isso, Coutinho? Ganhou na força agora o Coutinho. Agora ele colocou isso. Olha só, o Coutinho ganhou, sobrou com o Jefferson. Vai colocar na frente, chegou o Mauricinho, deu um totalzinho. A bola vai ficar com o Lucas. Mais uma falta no meio de campo pro Flamenguinho. Tá aí, Maílson, mandando um grande abraço. Meu amigo Gilvan Leão tá curtindo aí. Alô, Gilvan, aquele alô especial para você. Pessoal, meus comentaristas aqui, 10 minutos aí do primeiro tempo, já dá para dizer que tem alguma equipe melhor na partida ou ainda estão se estudando, tentando achar uma saída? Maílson, eu percebo que o time do Flamenguinho está mais ligado no jogo, está mais ligado, está tentando criar jogadas e o time do Guarani ainda não se apresentou na frente. Exatamente o que o Adilson acabou de falar, né? A equipe do Flamenguinho está mais ligada no jogo, a equipe do Guarani está estudando mais um pouco a equipe do Flamenguinho, mas até o momento, um bom jogo até aqui. Beleza, olha só, o Luan tentou fazer um lance ali pro Mateuzinho, quase que enganou o Gilson. Olha só, o Mauricinho na bola, o Coutinho na marcação. Mais uma falta aí do Coutinho no Mauricinho. Olha lá, esses dois no ano passado se pegaram, né? E hoje tá aí de novo.
Você acha que o Guarani está exagerando na quantidade de faltas aí ou é falta de jogo? Faltas de jogo, mas também está exagerando um pouco, né, Maílson? Um pouco das duas coisas. Provavelmente isso é uma estratégia, né, Maílson? Já para poder intimidar o adversário e o jogador do Mauricinho não pode ficar sozinho. Olha só, o Grezão bateu de fora da área, nas mãos do goleiro Hernando. Hernando encaixa a bola e mostra aí segurança no comecinho deste jogo. Alô, galera do chat, hoje vai ser difícil ler todos os comentários. Olha só, o Gré cabeceou para frente, a bola sai em lateral, que favorece a equipe do Guarani. Olha o Gu mostrando essa qualidade do domínio ali, viu? Olha só, o Coutinho cobrou lateral, o Jefferson tá nela, tentou dar um bonezinho, o Mauricinho cabeceou. Teve falta ali do Jandir no Jefferson. O Jandir, que assumiu essa posição aí, virou titular, né? E vem jogando bem. Titular absoluto nas últimas 3 partidas e muito bem, viu? Exatamente, no lugar do Josiel, né? O Josiel que era reforço. Olha também. só quem tá com a bola é o Jefferson. Jefferson na jogada passada foi o melhor em campo. Puxou para a esquerda, bateu. Tem desvio, sobrou pro Luan. Jogou atrás pro Maciel, bateu direto para fora. Como eu estava dizendo, o Jandir que hoje está substituindo. Hoje não, né? Nos últimos jogos está substituindo o Josiel, já que o Josiel viajou e não pôde comparecer aos jogos. Olha só, tiro de meta que favorece a equipe do Flamenguinho. Quem tá na bola é o Gilson. É o Gilcinho famoso. Jogou lá pra frente, vai sobrar em quem? No Osmaí. Já sobrou uma falta hoje, saiu mancando, já tá de volta, tá 100% recuperado o Osmaí. Na marcação do Osmaí agora chegou o Thiaguinho como um raio. E a bola sai em lateral, lateral que favorece a equipe do Guarani. Já cobrou ali para o Mateuzinho, não passou o melhor pudim de Arnaldo. Não ficou com o Ricardo no meio, que o Ricardo já vai lá e faz mais uma falta no Lucas e o juizão já vai conversar com o Ricardo. Eu já fiz essa pergunta, eu vou repetir. A equipe do Guarani está abusando dessas faltas, né? Assim, não é falta perigosa de gol, mas sempre mordendo o jogo, né? Estão acumulando faltas, né, Maílson? Vai chegar um certo momento que o árbitro vai chegar e vai pintar o primeiro amarelo para a equipe do Guarani. E a torcida aqui fora é muito barulho, a buzina que não para. Vamos lá, quem tá na bola lá, o zagueirão Alex. Já saiu jogando, tocou para o número 8, Lucas. Lucas tá na bola, vai alçar essa bola na área. O Coutinho tá nela, o Mauricinho também. Cabeceou pro lado, sobrou para o Jandir. Olha só o Jandir, número 15, chamou o Maciel. Maciel diminui o espaço, o Coutinho também diminuiu, mas o Mauricinho tá nela. Os dois estão na bola, tocou atrás agora para o Gré. Olha só, o Gré toca para o Chimango, número 6. Chega com um raio, o Mateuzinho não chega. Chegou lá a bola lá, o Coutinho tira de lateral. Lateral que favorece a equipe do Guarani. O Flamenguinho, essa jogada do Coutinho, esse carrinho, que é uma jogada já característica dele, não é isso, Raí? Exatamente, Maílson. O atacante que for tentar fintar o Silvano, né, que é o Coutinho, o Sivaldo, perdão, pode ficar atento com isso, que o Coutinho, nesses lances, ele vai desarmar. Beleza, quem tá com a bola é o goleirão Hernando, vai tirar o tiro de uma melhor, vai botar a bola em jogo, já jogou a bola pra frente, bola no alto, olha o Gré cabeceou pra frente, a bola tá lá no meio com o Osmaí, na marcação dele o Maciel, Osmaí consegue tocar aqui, o drone sobrevoa o estádio municipal Oswaldo Rocha, olha só o Jandir tá na bola, tocou atrás para o Gré número 20, levantou a cabeça, que girada de jogo bonito do Gré, tocou lá em cima para o Marivaldo tá na bola, chamou no X1, tocou no meio, perdeu, olha só o Jefferson jogou pro Thiaguinho, ganhou na força do ódio, a bandeira falou que tá tudo normal. Olha só, o Jim passou dela, tiro, Alex. Agora chega o Thiaguinho mais uma vez. Todo mundo gritando com a bandeirinha. Opa! Agora chegou com força demais o Alex. O juizão tá falando alguma coisa. O Maílson, a defesa do Flamenguinho achou que estava impedimento, não foi? Parou na jogada. E o rapaz chegou muito. Alex, não é isso? Isso. E fez uma falta muito perigosa. Para quem tem Luan na cobrança, o time do Flamenguinho tem que tomar muito cuidado. Vai levar perigo essa falta do Guarani, né, Maílson? O Guarani, como o Adilson disse também, tem o Luan, tem o Jefferson, tem o Mateuzinho, tem o Luan, como já disse também. Então, recheado de craques essa equipe do Guarani.
Beleza, beleza, quem tá na bola, Luan Araújo, número 10, o cabeça pensante da equipe do Guarani, já fez vários gols no campeonato, está cotado para ser um dos melhores desse campeonato. Olha o drone sobrevoando, que bonito o drone vai acompanhar de perto esse lance, o drone, olha que bonitinho. Olha só, o Luan bateu dali, não, pegou mal na bola, jogou muito forte a bola, entregou a bola para tiro de meta da equipe do Flamenguinho. Vamos lá para o tiro de meta que vai ser cobrado pelo jogador Gilson, goleiro da equipe do Flamenguinho. O Flamenguinho tá na bola e o estádio hoje tá super lotado. Olha só, o Gilson chutou pra frente, vai ficar no meio, o Maciel cabeceou também, não, quem bateu foi o Ricardo. Olha o Jandir, cabeceou pra frente, sobrou pro Ricardo, não conseguiu dominar, quem dominou foi o Ivan Leão, jogou pro Mauricinho, o Michael também tá nela, chega o Michael e rasga, mas entregou para o Ivan Leão, o Maciel também chega, o Ricardo tá lá no meio, tentou ganhar, não ganhou, o juiz marcou. Falta do Ivan Leão no Ricardo. O goleirinho tá marcando alguma coisa aqui. Ah, tá marcando a saída de bola naquela jogada do Maicon, é isso? Exatamente, Mailson. Demorou para perceber o juizão, o Wilson. Lateral já cobrado, o Mauricinho tá nela, tocou para o Osmaí vai alçar essa bola na área. Se ela quicar, ficou com César, tira de qualquer jeito para frente. Vai ficar aqui com o Jandir, cabeceou pro alto. Olha, o Gré também chegou, ficou com o Lucas, que é irmão do Mauricinho, tocou para o Osmaí, número 10, que é um dos cabeças desse time, jogou essa bola na área, tira o Pitbull. César, agora tá o Mateuzinho na bola, lançou para o Dino, vai ficar pro Jefferson. Olha só, o Alex procurou alguém, vai ter que jogar como zagueiro. Olha só, ele é forte esse zagueiro. Olha o Jandir, o Luan ganhou na bola, procurou alguém, tocou para o Jefferson. Jefferson levanta a cabeça, procura alguém, não tem ninguém, vai alçar na área, nas mãos do goleiro Gilson. Olha só quem tá com a bola lá em cima, o Mauricinho fez tabela com o Ivan Leão, ficou sozinho lá o Mauricinho na marcação dele, tem um Maicon, chutou em cima do Maicon, a bola sai, escanteio que favorece a equipe do Flamenguinho. Tá, mas o jogo muito pegado, o jogo tá começando a aparecer as oportunidades e eu percebo que o time do Guarani tá um pouco nervoso, mas fazendo muitas faltas e acho que não tá com aquela confiança que vem tendo no campeonato, não é isso? 381 telespectadores simultâneos. Quem tá na bola para escanteio é o Marivaldo, ele chuta muito bem. Olha só, bola perigosa na área, cabeceou o Gré. Olha só, o Grezão no auge dos seus 39 anos, jogando como garoto de 18. Joga muita bola o professor Gré, né, Mailson? Um dos grandes destaques também dessa equipe do Flamenguinho é que, no caso, são as duas equipes que estão invictas nesse campeonato. Como a gente já disse, o Flamenguinho venceu todos os jogos. A equipe do Guarani está invicta, mas empatou um jogo com a Lagoa Grande. Então hoje, uma dessas duas equipes vai acabar perdendo a invencibilidade no campeonato. Olha só quem tá com a bola lá, o número 8, Lucas. Lucas é bom de bola, foi o melhor da partida do Flamenguinho na passada. Foi com bola e tudo sobrou para o Ricardo. Sai tocando com o Thiaguinho, tentou fazer tabela, deu certo, sobrou com ele. Thiaguinho vai jogar para o Luan. O Luan dominou, chegou o Gré, não consegue. Ficou lá em cima agora com o Marivaldo. Até o momento o Flamenguinho melhor na partida, tá engolindo esse Guarani. Olha só, jogou para o Mauricinho, que adora dar essas cabeceadas voadoras. Tem jogador caído lá em cima do Guarani. É o Thiaguinho, é isso mesmo? É o Thiaguinho, Mailson. Será que aquele problema que ele já tem na coxa, será que tá sentindo, Raí? É, Mailson, bem provável, né? Já que ele tem esse problema aí, bem provável que seja isso. Tá pedindo atendimento médico agora, o jogador Thiago. É, e as porradas que ele está dando na grama, talvez não tenha condições de voltar pro jogo, viu, Adilson? Mailson, e ele vinha bem na partida, viu? Ele está assumindo a responsabilidade e criando algumas jogadas aqui pro time do Guarani. Vamos lá, vamos botar aquelas imagens belíssimas captadas pelo drone. Olha só que imagem bela, enquanto é atendido o Thiaguinho, o drone sobrevoando o estádio municipal Oswaldo Rocha. Que coisa maravilhosa, que tecnologia avançada da Web TV. E carro é mato lá fora do estádio, viu?
Muita gente, olha aqui, bancada, como tá belíssima. Você de casa que não pôde estar aqui, tá acompanhando tudo aí pelo nosso drone. E o jogo já tá rolando, já volta pra imagem. Isso, misericórdia. Equipe profissional. Olha só, o Coutinho tocou para o Luan. O Luan levantou a cabeça, demorou. Chegou Osmaí ali, deu um totozinho, ficou no chão. Luan Aras, o Luan Araújo. 20 minutos do primeiro tempo. Flamenguinho 0, Guarani também 0. E segundo o Raí, tem alguém melhor na partida, Raí? O Flamenguinho até o momento busca mais o jogo, mas não tem aquele, que diga assim, um grande destaque, né? Mas até o momento o Flamenguinho sai mais, tem mais oportunidades. O Guarani estuda mais a equipe do Flamenguinho, mas tenta sair também. Olha só, o Luan vai jogar, tem desvio, vai quicar essa bola na frente do goleiro, é perigo. Muito bem, o Gicinho ligado no jogo. O goleiro Gilson já está jogando lá com o Chimango, que é o Wellington, tocou para o Mauricinho. A bola saiu, lateral que favorece a equipe do Guarani. É, pessoal, aqui na nossa cabine tá nevando. Olha só quem tá na bola, o Mateuzinho. O Mateuzinho tocou no meio para o Luan. O Luan tá esperando alguém passar, ninguém passou. Viu de novo, tentou jogar para o Mateuzinho, não ficou. Ficou lá meio com o Luan, que brigou com o Wellington, não ficou. Ficou com o número 8, o Lucas. O Lucas procura o jogo, procura o seu irmão Mauricinho. Jogou na velocidade. Rapaz, ele corre mesmo. Será que ele chega? É, chegou. Se o Coutinho não põe para lateral, ele poderia chegar nessa bola. Coutinho bem ligado no jogo aí, né? Marcando bem até agora o Maurício. E não pode dar espaço porque o garoto é rápido. Lateral que favorece a equipe do Flamenguinho. Flamenguinho 0, Guarani também 0. É, baita jogo. O estádio hoje forrado de mulheres. Lembrando que mais cedo tivemos 2 jogos femininos. Está forrado de mulheres. Olha só. Impedimento assinalado. Impedimento. Olha só o Maicon na bola, o Maicon chuta pra frente, o Maicon. Quem tá na bola é o Gré cabeceou. Agora sobrou com o Mauricinho. Mauricinho lançou lá em cima pra quem? Pra ninguém. Domina o Thiaguinho. Thiaguinho procura alguém, acha o Maicon. O Maicon acha o Coutinho desvia, joga pra frente. O Mateuzinho tá nela, ela quica, engana os dois. Vai ficar aqui com o Gré. Olha o Gré, rapaz. Que giro bonito em cima do Mateuzinho. O Jandir tocou aqui para o Wellington. Chega com tudo, o Maciel não pega. Tira para a lateral o jogador Maicon. E nós já temos aí 416 telespectadores simultâneos assistindo esse jogão de bola aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha, assistindo de casa, de camarote. É, olha só, o Maicon chutou para frente, bateu no Luan, sobrou no meio pro Ricardo Gré, pegou direto para fora. Maílson, para mim foi falta do Maicon ali em cima do Mauricinho, viu? Pessoal do chat aqui bombando. Pessoal, a gente não vai conseguir ler hoje, mas a gente está acompanhando aqui, viu? Tem muita gente, tem a Sandro, o Sérgio, o Romeu, o Juarez, o Tony Silva, tem o Fabrício, tem muita gente. A bola tá lá com o Maciel. O Maciel sai jogando no meio com o Jefferson, que faz um giro em cima do Ivan Leão. Toca lá em cima para o César. O zagueiro César, que às vezes abandona a zaga e vira lateral, vira volante. Lançou na frente para o Jim. Não domina. Tira o Alex de qualquer jeito. E domina no peito o Osmaí. Que domina inteligente, bom de bola o Osmaí. Olha só o Maciel. O Ivan também tá na bola. Terceira falta do Maciel, Maílson. Não sei se foi o Maciel ou foi o Ricardo. Foi o Maciel. O Ivan Leão tá caído no chão, ganhando um tempinho, brigando ali com o juiz, dizendo que o toque que ele recebeu seria para amarelo, né? E lembrando que o Ivan Leão tá em campo aí, rapaz, né? Ele foi expulso, depois tirou o cartão dele no último jogo. Foi um negócio meio maluco, mas tá em campo.
25 minutos do primeiro tempo, o Guarani tem 0, o Flamenguinho também tem 0 e tem falta para a equipe do Flamenguinho, que até o momento está com mais vontade de chegar no gol. Ou melhor, vontade os dois estão, né? Mas está com mais eficácia. Olha só a bola lá no meio, o Thiaguinho tá nela, dominou no peito, pode sair rápido, vai tocar para quem? Para o Luan Araújo, levantou a cabeça, procura alguém, não acha ninguém, vai trabalhar a bola, não vai, demorou, tocou pro Maciel, que brincar aí, olha só o Maciel, pedalou para cima do Osmaí, viu? Olha só quem tá na bola agora é o Luan tá nela, o Luan tá na bola, tentou, tocou errado, o Luan sobrou para quem? Para o Lucas tá nela também, o Lucas tá ligado, são dois ótimos times, não é à toa que estão nas finais, os dois times invictos até o momento. Olha só o Jandir que tomou conta desse time, do meio de campo desse time do Flamenguinho. Tocou o Jandir, tá nela também, chegou o Ricardo, ganhou de 2, vai tocar lá em cima. Que bola do Jandir para o Marivaldo, que vai jogar essa bola na área, para isso ele é muito bom. E sempre bola perigosa, o César tira de cabeça. O goleirão foi na bola, mas o César tava, se for naquele deixa, não deixa, acaba dando lambança, né, Rei? Exatamente, o César fez isso fácil. E zagueirou ali, né, Mailson? Jogando essa bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Flamenguinho. Pode levar perigo ao gol do goleirão Hernando. Escanteio para o Flamenguinho, quem tá na bola é o Marivaldo, jogou essa bola na área, rasando, ele saiu, Hernando, e sobra aqui embaixo para o Gré, na marcação do Gré tem o seu parente, o Maciel e Gré, olha o Maciel, chamou no X1, Gré, tira o Maciel para escanteio que favorece a equipe do Flamenguinho, o Flamenguinho tá encurralando a equipe do Guarani, pessoal. O time do Flamenguinho tá bem demais nessa partida, viu, Mailson? O Gré tá chamando o jogo, o Jandir tá jogando muito bem. E estão criando oportunidades. Vamos lá, Osmaí tá na bola, Osmaí lançou no primeiro pau, teve desvio, vai sobrar com quem? Com o Jim que tira, sobrou, bateu de fora da área o Marivaldo e joga lá no antigo campo da Aliança, né? Isso pegou de primeira, quase, Adilson. Queria ressaltar, Mailson, que a equipe do Flamenguinho, pelo menos nos outros jogos, né, fazem um primeiro tempo, né, excelente. Só que no segundo tempo a equipe acaba... Olha essa bola do Ricardo pro Mateuzinho, muito boa essa bola. Chega lá o zagueirão Alex, 2 zagueiros. Toma a bola, saiu tocando. Prossiga, Raí. Como eu estava dizendo, a equipe do Flamenguinho joga o primeiro tempo muito bem, faz um excelente primeiro tempo. Só que chega no segundo, acaba caindo em rendimento e a equipe adversária acaba tomando conta do jogo. Não sei se vai ser assim nesse segundo tempo, né, nessa grande final contra a equipe do Guarani. Mas nos demais jogos foram assim. Beleza, e tem mais um escanteio que favorece a equipe do Flamenguinho, que não para de atacar. E nesse momento teve um lance bonito lá do Ricardo, né, pro Mateuzinho. Só que quando ele domina, o zagueirão Alex muito bem na partida. Muito bem na partida. Os dois zagueiros Alex, né, Mailson? É bom que a gente não erra, né? Chamou o Alex. Exatamente, chamou o Alex, facilita tudo. Facilita, seria se todo mundo fosse Alex, seria bom. Olha a bola na área, bola perigosa, alguém cabeceou, vai sobrar aqui embaixo com o Lucas. Lucas tá na ela, olha só o Luan marcando o Lucas, sobrou do Dinho, não tem falta, só olha só o Luan, já viu, pegou mal na bola o Luan. Foi muito afoito agora, Adilson? Muito afoito o Luan. Luan, que costuma cair pelo esse lado direito, hoje está bem afastado daqui, né? Está jogando mais central. E o Guarani não tem criado nada de oportunidade por esse motivo também, né? Pelo que eu estou percebendo, o Luan está sendo obrigado a marcar. Coisa que ele não é muito bom para marcar. Olha só, o Coutinho cabeceou para o meio, vai ficar lá no meio sozinho com o Lucas. O Lucas tá nela, tentou dar um chapeuzinho no Maciel, não deu certo. O Osmaí girou, não deu. Olha, o Gré jogando do jeito que pode. É jogo de campeonato, não tem brincadeira. Olha só, o domínio lindo do Osmaí. A bola dormiu no pé do Osmaí. Roubou o Jefferson, tocou aqui embaixo para o Luan. O Luan tá procurando alguém, tocou para o Mateuzinho, deixou, sobrou com o Jefferson mais uma vez. Olha só, o Mateuzinho deu um carrinho, Alex. Que dupla de zaga é essa do Flamenguinho que não passa nada. Esse jogo vai ter emoção até o fim. Olha só, o Thiaguinho, deu uma fita de corpo no Ivan Leão. Dominou mal no peito. Não saiu não, o juiz manda seguir. Olha só o Thiaguinho. Saiu jogando errado, sobra com o Luan. Luan colocou na frente, dominou, procurou alguém. Fintou mais um, ele pega bem. Bateu de fora, mas bateu pra fora. Poderia continuar com essa bola, né, pessoal? Mas eu acho que o estilo de jogo do Dinho é um pouco diferente do Eric. E ele sempre traz essa jogada pro Eric, né? E com essa mudança tem essa dificuldade.
Exatamente, olha só quem tá na bola é o Lucas tá na bola, o Gré também tá nela. Pessoal, nesse momento do jogo, o Guarani consegue, começa a querer emparelhar com o Flamenguinho, ou o Flamengo ainda continua soberano nessa partida? Mailson, eu acredito que o Flamenguinho tá soberano na partida, né? Consegue controlar a partida, consegue controlar mais o meio campo, chega mais à frente, né? Chega mais ao gol do goleiro Hernando. A equipe do Guarani nesses últimos minutos tá tentando sair mais, porém tá sentindo muita dificuldade nisso. Então a equipe do Flamenguinho melhor no jogo até o momento. 422 telespectadores simultâneos. Alô, galera de Taipa, São Paulo. Alô, Edivaldo, lá em Taipa, São Paulo, assistindo tudo de camarote na sua Smart TV de 92 polegadas. Olha só, o Osmair fintou, o Thiaguinho jogou para o Ivan Leão. Defesaça do Hernando. E se machucou, se lesionou lá o goleiro. Tá caído, o goleiro não. Botou a bola pra frente. Quem tá na bola é o Jim. O Alex tira pra frente. Tá caído. Rapaz, que jogada entre a zaga. E o Hernando foi bem. Quase o Ivan Leão abre o placar. Raí e Adilson. Muito bem a equipe do Flamenguinho, né? Como a gente já tinha dito. O Flamenguinho consegue chegar mais à frente, né? Consegue chegar ao gol do goleiro Hernando. Uma bela jogada aí tramada pela equipe do Flamenguinho. Conseguiu atuar o Ivan na cara do gol, mas foi muito bem o Hernando. Osmair, que não participou do último jogo, fez essa belíssima jogada e achou o Ivan cara a cara com o goleiro, né? Excelente defesa do Hernando. Excelente defesa pro Hernando, que vai contar nos scouts, Maris. E aparentemente se machucou sério o Hernando, viu? Alguma coisa no joelho, na canela. Tá lá, você vê a preocupação até do jogador Ivan Leão, que é da equipe deles. E se você observar, as duas equipes não tem goleiro reserva. Exatamente. Agora o Hernando consegue já sentar, que já é uma boa coisa, né? (32 minutos do primeiro tempo, Flamenguinho 0, Guarani também 0. Adilson, 32 minutos, Adilson, ninguém balançou a rede ainda, o goleiro Hernando foi mais solicitado, o Flamenguinho realmente melhor na partida? Isso, acho que a maior oportunidade foi essa agora com o Ivan Leão, né? Cara a cara com o goleiro, belíssima defesa. Mas assim, o Flamenguinho tem buscado mais o jogo, tem desenvolvido melhor o jogo, e Osmair está no meio campo hoje, perigo. Já pelo lado do Guarani, Luan está bem marcado. Eu acho que é o que você falou, ele está ajudando na marcação e está dificultando na criação para o time do Guarani. Fala, Raí. Agora eu vou falar um pouquinho, Mailson, sobre a falta do Eric. O Eric é um dos grandes jogadores da equipe do Guarani, fez gol de título, né, no último campeonato, os 2 gols na verdade, e o Guarani está sentindo muito a falta do Eric nesse jogo. Porque assim, o estilo de jogo do Jim é muito diferente do estilo de jogo do Eric. O Eric, ele não fica tanto centralizado, ele sai mais para buscar o jogo e dá mais opção pro Luan, pro Mateuzinho, pro Jefferson. Já o Jim, ele é o tipo centroavante fixo, ele fica parado ali esperando a bola chegar. A bola chegou nele, ele tenta finalizar e tenta fazer o gol. Já o Eric é diferente. Pessoal, observando o comportamento de Hernando ali, tá tentando se levantar, não consegue, batendo ali na grama. Aparentemente, vamos ver se dá pra ele, mas tá difícil. Lembrando que o goleiro ele é soberano, né? Ele pode ficar quanto tempo precisar para ser atendido. Confirma, Adilson? Exatamente. Pela regra, o goleiro não pode reiniciar a partida com o goleiro fora, não é isso? 435 telespectadores. Alô, Dinael Araújo. Aquele abraço. O Dinael Araújo lá da Gameleira. Conseguiu se levantar o Hernando com muita dificuldade, viu? Será que vai dar para ele? (34 minutos do primeiro tempo. Guarani 0, Flamenguinho também 0. O Hernando já se levantou e vai ter que continuar. Vai ter que ser guerreiro até o final, como sempre foi. Olha só o Mateuzinho sendo marcado por 2, fizeram um cheeseburger do Mateuzinho. Mateuzinho que está sendo cotado também para ser um dos melhores. O Mateuzinho e o Mauricinho, né? Eu vi aí nas enquetes
Olha só o Maciel, dominou, jogou no meio pro Jefferson. Já viu o Jefferson, tentou girar, não gira. Tocou aqui embaixo, Mateuzinho tá nela, vai chutar lá no segundo pau pro Din, que é bom de cabeça. Impedimento do Din. No Marivaldo, tirou, mas tinha impedimento assinalado. Olha só, e nesse momento o nosso cameraman, o Everton, vai dar uma passeada. Não, voltou pro jogo. O jogo vai reiniciar. Oi? Espera o lance. Espera o lance. Olha só a bola pra frente. O Thiaguinho cabeceou. Quem tá nela também brigou no Jefferson, brigou, sobrou pro Lucas. O Lucas tá nela, ganhou o Jefferson, colocou na frente, mas sobrou pro Marivaldo. Tocou de novo pro Lucas, tentou tabelar. O Ricardo quase ganha, sobra de novo pro Marivaldo. O Marivaldo tá nela, toca em cima para o Osmaí. O Osmaí levanta a cabeça, lança na frente. Tem o César e tem o Maicon. O César ganha. Na marcação, o Mauricinho chutou pra frente, chutou lateral, que favorece a equipe do Flamenguinho. 439 pessoas, gente. Olha só a bola na área. Agora o Hernando teve que dar um soco. Olha só que jogada maluca, velho. Que jogada meia braba. Olha aqui o nosso amigo José Carlos. É o árbitro lá de Boqueira. Olha o que ele diz, que o goleiro tem 5 minutos para atendimento em campo. Se passar desse tempo e o juiz quiser, ele pode pedir para substituir. É segundo o José Carlos, árbitro lá de Boqueira. Alô, galera de Santana do Parnaíba. Alô, Sérgio França, irmão do nosso amigo Gudo, nosso amigo Paulo. Muita gente boa assistindo a gente aí, aqui de Botorã, que tá no mundão. Olha só o César, cobrou o tiro de meta, jogou essa bola lá pra frente. Fácil, fácil para o goleirão Gilson, que é o famoso Gilcinho. Já sai jogando lá em cima com o Marivaldo. Marivaldo tá nela, levanta a cabeça, o lateral Marivaldo lança na frente para o Osmaí, nas costas do Thiaguinho. Chega lá o César, olha só, o Pitbull. E toca para o Ricardo, que é outro Pitbull. Olha só, fez tabelinha, não deu certo. O Luan tomou lá na canela. Ficou mancando, não ficou com o Jefferson. O Gresh chutou para frente, vai ficar com o Coutinho, junto com o Mauricinho. Dominou o César sozinho, deu um chutão para frente. Quicou, o Lucas tenta, não consegue. Dá mais uma estilo bicicleta sobre o Maciel. Fintou lá no meio, tá tentando tomar conta do meio Maciel. E tá bem na partida também o Maciel. Tá bom, Maciel agora deu um chega para lá no Jandir. O Maciel levantou a cabeça, procurou alguém, vai lançar pro Mateuzinho. Alex na bola. Esse zagueiro é muito bom. Olha o Mauricinho, rápido, veloz, vai jogar no meio da área pro Ivan. Tira bem na cobertura o Coutinho. Que jogada perigosa. O senso de marcação do Coutinho é perfeito, né, Maílson? Exatamente. Lembrando que o Mauricinho é a primeira que ganha do César lá, né? Vocês perceberam isso? Exatamente. Ele que normalmente está jogando aqui pelo lado do Sivaldo, do Coutinho. Nesse lance ele foi pro lado que o jogador do César está. Ele foi vantagem. Olha só, mais um lance pra frente, chegou no Din. O Din raspou pro Mateuzinho. Mateuzinho tá brigando com o Alex Guedes, chutou pra frente, sobrou com o Jefferson. O que tá acontecendo? Entendi, a bola estava com o time aqui, o juiz parou para... Exatamente. O que aconteceu mesmo, pessoal? Explica aí, Raí. O jogador, o Ricardo, está com sangramento no joelho, não pode continuar o jogo, não pode continuar em campo, né, Maílson? Precisa estancar esse sangramento, assim, para poder voltar para o jogo. Beleza, quem tá com a bola lá é o Mateuzinho, tocou pro Jefferson, já procura alguém, já achou o Luan, que já viu de novo, tocou pro Maciel, o Maciel vai tocar pro Jefferson, fez tabelinha ali no meio, o Thiaguinho tá sozinho lá em cima, exatamente, ele já viu, sozinho no meio de campo, o Thiaguinho, pode ser a válvula de escape, bateu dali!
tiro de meta. Que chutaço foi esse do Thiaguinho, Adilson? O Thiaguinho tá arriscando, mas tá bem na partida. Eu tô gostando do futebol dele no jogo de hoje, viu? Muito bom jogador o Thiaguinho, ele que é reforço do Guarani, né? Ele que joga na equipe do União Tamboril em Tanque Novo. Então, hoje está fazendo uma grande partida, veio para reforçar, está fazendo um grande jogo, disputando uma grande final. E ele também que é acostumado a levantar títulos lá em Tanque Novo. 40 minutos do primeiro tempo, Flamenguinho 0, Guarani também 0. E a loucura tá demais. É torcida fazendo selfie, é fazendo vídeo, é muita gente, a torcida inflamada, temos baterias, temos buzina, muita coisa. Aqui dentro da nossa cabine tem gente batendo queixo. Olha só, o Luan tocou pro Maciel, Maciel já viu o Jim, vai lançar lá, se que cai perigosa. Olha só o Alex, chega nela o Alex, o Jim chega na marcação, o Alex tá nele também, chuta pra frente de qualquer jeito, a bola vai sair em lateral, que favorece a equipe do Guarani. Quem tá na bola é o Coutinho, já cobrou o lateral lá no meio para o Ricardo. O Ricardo já vai dominar, já vai achar alguém. Achou lá em cima o Thiaguinho, é ele mesmo, número 22, Thiaguinho, que é lá da União Tamboril de Tanque Novo. Tem um chutaço até agora. Olha só no meio, Jefferson brigou, sobrou para quem? Ninguém. O Grezão tava lá como volante no meio de campo. Olha o Jandir, jogou, pegou em alguém, não pegou, pegou no Coutinho, dá um chutão pra frente mais uma vez. O jogo fica meio lá e cai, mas nada de algo diferente. Sobrou pro Maicon, chutou. Falta do Thiago. 447 telespectadores simultâneos. Eu acho que é o recorde desse ano, viu? Chegar a 500, eu ouvi falar que o Maílson vai pagar uma gradinha aí pra nós, viu, Adilson? Uma gradinha vazia. Uma grade de cerveja aí pra nós. Nesse frio aqui, Agora sentiu também. O pessoal deve estar falando, frio de quê, gente? Porque aqui tem um ar aqui. E como é muita gente, se não colocar no máximo, não vai não. Um alô especial, o pessoal lá em Pirituba, São Paulo. É o Gilmar. O Gilmar. E tem gente aí dizendo aqui no chat que o Gu já deveria fazer substituições. Tem gente que não está gostando da partida, não. Mas eu acho que o primeiro tempo é cedo para mexer, né, pessoal? Com certeza, Maílson. Investir no time nesse momento pode acabar com toda a estrutura e prejudicando o time depois. Pessoal, lembrando que enquanto tem gente sendo atendida, lá na Vereda, a comunidade aqui de Botuporã, está acontecendo um campeonato rural também. Tivemos 2 jogos hoje. Vereda, que é o time da casa, empatou 0-0 com a equipe de Baixa Verde. E o outro jogo foi 1-1, Real Bahia e também o contra o Sport Tigre. E agora à tarde, a equipe do Gueri Gueri perdeu por Riacho Seco por 1-0. Agora no primeiro tempo de Lagoa Clara e Pajeú. Praça da Gameleira. O time do Sonson do Vavá deve ser, né? Vamos lá. Falta para a equipe do Flamenguinho. Quem está na bola é o Alex. Olha só, Alex botou chuveirinho. Você viu? De Alex para Alex, mas não deu certo. Não tá? Olha só quem tá com a bola lá em cima. Vai sobrar por ligeirinho o Mauricinho. Vai jogar no meio da área, não. Pegou no zagueirão Maicon. Maicon tá nela. Sobrou agora lá em cima por Mauricinho. O Mauricinho tá na bola. Vai lançar na área. Tira de cabeça o César. E o Thiaguinho não chega, né? Poderia ter tentado segurar essa bola. Acréscimos agora, viu, Maílson? 44 minutos, 45 minutos do primeiro tempo. 4 minutos de acréscimo. Vamos a 49. Vocês acham esse tempo justo pelo tempo parado, pessoal? Maílson, para ser bem sincero,
6 minutos de acréscimo aí não seria muito não, viu? Olha só, o Jefferson roubou a bola, procurou alguém, achou aqui embaixo o Luan, o número 10, domina Luan, quem tá na marcação dele é o Jandir, chamou o Jandir no X1, foi, que isso, Luan perde a bola e chega, fica com o Jandir, o Mateuzinho recupera, olha Mateuzinho bem na jogada, tocou atrás para o Maciel levanta a cabeça, procura alguém, achou no meio de campo o Ricardo também tá bem nessa partida, Ricardo, já viu o Mateuzinho passando como um raio lá nas costas, dominou, não deixou sair, viu o Luan, se bater dali é perigo, jogou no segundo pau, desviou o Jefferson, mas não deu muito bem, o Dinho domina, toca pro Thiaguinho vai fazer chuveirinho, a bola não sai, vai sair não sai, domina no peito lá o Thiaguinho, procura alguém, achou lá em cima o Ricardo tá nela, já achou aqui atrás o 21, Maciel que ama essa camisa 21, já procura alguém, demorou, vai fazer chuveirinho de novo pro Dinho que não vai na bola. Web TV L10, mostrando a região para o mundo e mostrando essa grande final para vocês aí de casa. Olha só, o Alex lá de Paramirim, jogando muito, tocou para o Wellington joga lá no meio, domina Mateuzinho, ele pega bem, dá um bonezinho no Jandir, o Luan tá nela, não tem ninguém dentro dessa área para tocar. Esperou o Mateuzinho, foi, procura alguém, vai fazer chuveirinho, vai fazer meio, jogou lá no segundo pau pro Jefferson, dominou o Jeff, chegou o Osmaí, jogou entre dois, não, saiu jogando, ficou pro Maciel sai, toca para o Thiaguinho toca pro Maciel, olha o Maciel, tá bem na partida até o momento, já viu o Mateuzinho, olha aí, escanteio, pessoal, teve desvio, é escanteio. Teve desvio claríssimo, né? E o juiz, a bandeira quase passa batido. Escanteio que favorece a equipe do Guarani. Aí aos 46 do primeiro tempo. Eu acho que é o primeiro ou o segundo escanteio? Porque até o momento eu lembro só o escanteio do Flamenguinho, viu? Acredito que é o segundo escanteio do Guarani no jogo. E o Guarani deu uma melhorada nesse finalzinho desses 5 minutos desse primeiro tempo, viu, Mailson? Escanteio para a equipe do Guarani, quem tá na bola é o Luan fez um chute rasante, tem desvio, mais um escanteio. Esse chute, se tem um cara alto quando cabeceia, essa bola vai como se fosse um chute também, né? Porque ela não vem caindo, ela vai em velocidade. É muita gente hoje no estádio, o estádio tá lindo. No intervalo eu vou mandar o meu câmera dar uma passeada, uma passeada aí na torcida. Olha só, escanteio, quem tá na bola é o Mateuzinho, fez chuveirinho, jogou, o Dinho vai cabecear no meio de dois, não. Sobrou aqui embaixo com o Luan e o juizão marcou falta do Dinho nos jogadores. Até o momento, interessante, por se tratar de uma final, o juiz dosou muito bem o primeiro tempo, que ninguém tomou amarelo, né, Raí? Exatamente, mesmo a equipe do Guarani acabando, como eu posso dizer, acumulando faltas, né? É o Ricardo, o Maciel, mas até o momento o juizão decidiu levar só na conversa e não dar nenhum cartão amarelo nesse primeiro tempo. Beleza, pessoal. Lembrando que por se tratar de uma final, a gente vai ficar no intervalo dando aquela pincelada como foi o jogo. Olha só, o Maciel roubou, tocou pro Mateuzinho. O Mateuzinho tentou fazer uma finta. Tira o Lucas de qualquer jeito, vai sobrar aqui embaixo pro Wellington. O Wellington chutou pra frente, o Gré dominou. O Maciel e o Gré brigaram, sobrou pro Maciel. O Maciel poderia ter tocado pro Mateuzinho, mas quis enfeitar. Olha só o Maciel, opa! Eles dois estão se pegando ali, faz desde o primeiro tempo, né? Eles que são primos aí, mas não estão muito bem na partida, né? Parentesco é fora do campo, não é isso aí? Exatamente. Amizade é fora do campo, Mailson. De campo não tem amizade, não. Olha só, Luan tá na bola e o momento, o placar tá 0-0. Os jogadores com certeza ansiosos para balançar essa rede. Digno de uma final zona. Olha só, o Luan jogou lá pro Ricardo jogou pro meio, não tinha ninguém. Essa bola do Luan não foi boa. Tira de qualquer... Final de primeiro tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Gente, não saia não, vamos lá. Guarani 0, Flamenguinho 0. Raí, pra você, esse primeiro tempo, você esperava isso mesmo, um jogo muito truncado? Ou você acha que faltou mais, que dava para ter atacado mais? O que você viu aí? Mailson, foi um jogo muito truncado nesse primeiro tempo. Esperava mais as duas equipes. O Flamenguinho saiu mais durante os 30 minutos. A equipe do Guarani tentou sair mais um pouco também durante os 15 minutos finais. Mas até o momento o jogo muito truncado. Até o momento também é um jogo muito vistoso. O que você acha, Adilson? Mailson, nesse primeiro tempo o time do Flamenguinho teve uma grande oportunidade, cara a cara com o Ivana, foi? E o Guarani melhorou agora nesse restante de primeiro tempo. Criou algumas chances, teve uma finalização boa,
É isso aí, esperamos um segundo tempo melhor, com gols, se possível. E daqui a pouquinho estaremos de volta, viu? Beleza, pessoal, vocês vão ficar aí com imagens da torcida. Vamos passar na torcida para essa galera ver como é que tá a animação da torcida. Praça pra gente aí, meu câmera. Deixa eu ver como é que tá essa torcida. Olha só, o câmera dando aquela passeada na torcida. Lotado, lotado, lotado. As arquibancadas aqui do Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Você de casa acompanha tudo de camarote aí de casa.
Libera meu áudio aí, por favor. Beleza, beleza, agora sim, estamos de volta para o segundo tempo de Flamenguinho versus Guarani, Guarani versus Flamenguinho. Me colocaram aqui agora no Polo Norte, vou virar um pinguim aqui nesse frio. Adilson é esperto, viu? Você tinha razão, tá frio mesmo. Vamos lá, pessoal, segundo tempo, Raí, primeiro tempo foi pegado, né? O Guarani abusou aí de faltas, ninguém foi amarelado. Agora o segundo tempo, com certeza, vai ter muitos cartões amarelos. Eu preveio, eu imagino isso, Raí e Adilson. Eu também imagino isso, Mailson. O primeiro tempo, um jogo muito pegado, muitas faltas. E a tendência é que nesse segundo tempo aumente cada vez mais. Porque, querendo ou não, são os últimos 45 minutos finais. E então, provavelmente vai haver números agressivos de cartões amarelos. Meu Deus do céu, me aprontaram comigo aqui. Nossa senhora. Não sei. O Mailson estava dizendo que estava calor, não sei o que, né, Mailson? E aí,
Na hora que eu brinquei com o Maílson que tava frio, ele achou que era brincadeira, né? Sim, Beleza, estamos de volta. Fala aí, Adilson, pode falar. sim, provavelmente o árbitro agora vai voltar mais rígido. E quem não entrar no ritmo vai tomar cartão com certeza. E estamos de volta para o segundo tempo de Guarani e Flamenguinho. Vocês observam aí, pessoal, se teve alguma mudança. Se tiver, vocês me falem quais foram as mudanças. Bola em jogo para o segundo tempo de Guarani versus Flamenguinho. Flamenguinho em Guarani, Guarani e Flamenguinho. Olha só, o Lucas já está com a bola. O Lucas toca embaixo para o Marivaldo. O Marivaldo já vai lançar lá na frente. Vai ficar sozinho o César. Quase cai esse César. Tocou aqui embaixo para o Thiaguinho. O que é isso, Thiaguinho? Não é assim. Vamos lá. Lateral já cobrado do Osmaí para o Mauricinho. O Thiaguinho vai lá e se recompõe bem. E o Mauricinho tentou fazer falta. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Tiro de meta para a equipe do Guarani, pessoal. É o segundo tempo, primeiro tempo 0 a 0. Lembrando que quem fizer um gol aí, olha só o sinalizador ali. Cadê minha filha? Sai dessa bagunça aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, quem tá com a bola é a equipe do Guarani. Lateral vai ser cobrado pelo Thiaguinho. Thiaguinho tá correndo muito, você vê que tá correndo com dificuldade, Thiaguinho. Thiaguinho número 22, lateral cobrado, cobrou para o Jefferson. Eu não achei um lateral meio estranho. Olha só, o Jefferson pedalou para cima dele, jogou lá pro Din, direto nas mãos do goleiro Gilson. Bola perigosa, pessoal. Bola perigosa, a equipe do Guarani nesse segundo tempo tentando... Epa! O Luizão marcou a falta do Jefferson em cima do Marivaldo, viu, Maílson? Marcou uma obstrução ali, né? O Marivaldo ia dando nas canetas do Jefferson, viu, Adilson? Marivaldo é danadinho, né? Danadinho. Ele não é Ave Maria, mas tá cheio de graça. É o Marivaldo, veterano de 39 anos, mas joga igual o menino de 15. Se jogasse a metade do futebol do Marivaldo, eu não tava aqui não, tava lá jogando também, viu? Olha só, aqui tá no meio, Maciel cabeceou pra frente pro Din. O Din tá nela, não tá, sobrou no meio de novo pro Maciel, que tá jogando muito bem hoje, Maciel. Tá tomando conta ali do meio, chamando o jogo. Olha só, o Jefferson, número 7, chamou o Marivaldo no X1, ele caiu, tocou no meio pro Maciel, que eu acabei de falar o nome dele. Chegou, brigou com o Jandir. Olha só, o Maciel, mesmo caído, conseguiu chutar pra frente, vai ficar lá na área pra quem? O Maicon tira, sobra lá com o Mauricinho. Mauricinho já tenta ganhar, fintando o Coutinho, mas já tem lá nas mãos do goleiro o Hernando Paredão, que no primeiro tempo fez até agora a defesa mais difícil do jogo, se é que vocês concordam comigo, pessoal. Concordo com você, a defesa mais difícil do jogo e o lance mais perigoso também do jogo, né? É uma oportunidade mais clara, tanto para o Flamenguinho, tanto para o Guarani. Então, faz a defesa do jogo até o momento. A defesa do goleirão Hernando no chute do Ivan Leão. Beleza, olha só, o Coutinho tocou atrás para o goleirão Hernando. O Maicon também tá nela, vai tocar com o César, que tocou errado. Que isso, Maicon. O Osmaí também tá nela. O Thiaguinho também tá nela. Chegou com o César, que vai lá e conserta. O César conserta, vai sair jogando com o Thiaguinho. Thiaguinho domina, botou a bola na frente. O Osmaí chega, tocou para o Jefferson. Não fica, tá perrando demais. A equipe do Guarani jogou no meio pro Jandir, que domina também o meio ali quando se trata do Flamenguinho. Olha só, o Grezão, o professor Gré, que tá jogando demais nesses últimos jogos. Olha o Guerra agora caiu, tentou pôr a mão na bola, foi um pé de ganho danado ali, lateral que favorece a equipe do Guarani. Maciel tá na bola, Maciel lança aqui embaixo para o Jefferson, na marcação do Jefferson tem o Marivaldo, olha o Jefferson, opa! Agora... O Marivaldo perdeu o kick da bola e teve que matar a jogada e tomou o amarelo. O primeiro amarelo do jogo para o Marivaldo. Amarelo do jogo. O primeiro cartão, né, para o Marivaldo. Fez uma falta ali em cima do jogador Jefferson, que ele partiu para o ataque e matou a jogada. Cartão bem merecido por Marivaldo. Vocês dois, como comentaristas, concordam com esse cartão amarelo, Adilson? Sim, no primeiro tempo o time do Guarani foi bem mais faltoso. O juiz não deu os cartões, mas o que a gente falou no intervalo aqui, né? Segundo tempo o juiz deixa aquele modo stand-by e solta cartão para todo mundo. É jogo único, pessoal. Hoje vai sair o vencedor, vai ter taça, vai ter medalha, vai ter choro, vai ter felicidade, tristeza, vai ter muita coisa.
Vai ter gente querendo bater no outro? Vai, é normal, é final. Vamos lá, quem tá na bola é o Luan. Ei, rapaz, tá frio aqui, viu? Vai contar de novo os passes. O Wilson, lá de Macaúbas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Tá bom, então vai. Vamos lá, falta para a equipe do Guarani, que está na bola, o Luan com essa chuteira verde. Olha só que bola perigosa, se ela quicar tem perigo. Tira o zagueirão, sobrou no meio da área pro Grezão, brigou lá com o Ricardo, falta na verdade, foi o Ricardo ou foi o César que fez essa falta? Ricardo. Olha só, o clima abriu. Ó, o broca, bicho. Funciona no celular. Fala a verdade, viu? A modernidade tá demais. Olha só, o sol abriu para brilhantar ainda mais esse jogo. E a minha vista também, que já estava meio escura aqui. Olha só, o 15, Jandir, que depois que pegou esse número 15, nunca mais saiu dessa equipe do Flamenguinho. Com certeza, o ano que vem vai ter... como se depois eu vou lembrar o que eu ia falar. Olha, o Osmar bateu de fora, direto para fora. Quando o jogador está no equipe, o ano que vem, ele vai renovar o contrato. Com certeza vai ser renovado, porque jogou muito, caiu como uma luva nessa equipe aí do Flamenguinho, né, o Jandir? Exatamente. Se eu não me engano, o Jandir ele era atleta do Vitorinha, se eu não me engano, né? Vitorinha que foi rebaixado para a Série B. O Jandir veio reforçar a equipe do Flamenguinho na Série A e está disputando a final. Olha só, a gente tem uma informação aqui do pessoal dos bastidores. Nem foi o Flamenguinho que percebeu todo esse futebol. Ele falou assim, eu tô bem e eu quero uma chance. E aí tá aí. Olha só, o Luan tomou uma finta do zagueirão Alex. E vai ser amarelado agora o Jim. Foi o que eu falei na metade, no intervalo, né? A partir de agora, vacilou e amarelou. Amarelo para o Jim de Arnaldo. Vamos lá, cobriu o Alex Guedes, jogou lá na área, Coutinho cabeceou também junto com o Mauricinho. O Mauricinho está na bola. Um alô especial ao nosso amigo Lucas, é o Lucas de Brasília, assistindo lá na sua TV de 99 polegadas. Rapaz, vou falar a verdade, no dia de montar essa TV eu fiquei sabendo que teve 5 pessoas para ajudar e a parede não suportou não, você botou uma estrutura de ferro soldada, pesada a TV do Lucas, viu? A Smart dele lá é última geração. 353 telespectadores, o Flamengo vai empatando 1-1 com o Coritiba, viu? Fora de casa, pelo amor de Deus, né, Flamengo? Vamos lá, quem tá com a bola é o Marivaldo. O Marivaldo já cobre o lateral para o Marivaldo. E tem movimentação no banco do Guarani. Alguém observa para mim se já tem algum time se mexendo aí para mudar? Maílson, o atleta Roberto da equipe do Guarani, nesse momento está em aquecimento. É improvável que venha mudança no Guarani daqui uns 10, 15 minutos. Teve falta ali no Alex. É ele mesmo? Deixa eu ver. Não, o Alex não. É o Marivaldo, também não sei quem tá. Ismaí? Tá difícil. Ou é o Jandir? Não, é o Osmaí. O Osmaí é o mais caçado em campo na parte do... Quando se trata do Flamenguinho, é porque é um dos melhores jogadores, não é isso? Exatamente. Hoje o policiamento em peso aqui também. 4 policiais aqui no posicionado. Quero ver mulher ficar jogando água na outra aqui hoje. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. Tem lateral agora para a equipe do Flamenguinho. Lateral para a equipe do Flamenguinho. Vai ser cobrado pelo Marivaldo. Alô, Marivaldo. Tocou lateral para o Lucas. Lucas está na bola. Vai chegar nele o Ricardo. Tira. Eu achei só bola. Eu confesso que dessa vez eu vou opinar. Eu achei só bola. Maílson, achei que o Ricardo também chegou só na bola. Tomou a bola do jogador Lucas. Mas o juiz resolveu. Na opinião dele foi falta, resolveu marcar a falta. A gente respeita a opinião do juiz, ele está ali para isso, mas... Não, tudo bem. O cara mandou para mim o Edivan Silva. Oi, amiga Maílson. Peraí, né? Amigo Maílson. Alô, Edivan, lá no Santa Amaro, Zona Sul de São Paulo. Falta para a equipe do Flamenguinho. E nessa altura do campeonato, toda falta é perigosa. Toda falta pode sair alguma coisa aí, sair um coelho
Tola. E na bola tem o Marivaldo e também tem o Osmaí. Osmaí, Marivaldo, Marivaldo e Osmaí. Quem tá na bola? Quem vai cobrar? Olha só, é o Marivaldo, vai bater dali. Defende o Hernando, sobrou em 2 tempos. O César cabeceou para trás. Quase que o César marca contra a própria meta. Rapaz, que pancada do Marivaldo, né, Mailson? Uma defesaça do goleiro Hernando. A bola ficou viva ali na área, o César tentou tirar essa bola, afastar essa bola, mas acabou quase jogando contra o seu pago. Mas é o seguinte, olha só, já cobrou. Não. E é o seguinte, né? Ele cabeceou para trás, certo, porque se ele cabeceia voltando e vem um cara de frente, né? Poderia... Exatamente, só que ele quase encobriu o goleiro, ia fazendo contra o seu próprio César, patrimônio. Não é assim. 386 pessoas e o perdão. Eu te perdoo, Edvan, tá pedindo perdão. 400? 403? Então meu celular tá lento aqui, viu? 403 telespectadores simultâneos assistindo a Web TV L10, a TV que mais cresce no Brasil. Já temos mais de 4.000 inscritos, nós queremos mais. Clique aí, ative o sininho, se inscreva no canal e não perca nada. Olha só essa bola alçada na área, que bola perigosa! Teve um desvio do Jandir, quase. Sobrou lá em cima pro Alex. O Alex tá na marcação dele, o Coutinho. Ele é zagueiro, se ele errar ali vai ficar... Ó, tentou cavar uma falta e agora eu não tô entendendo. Falta, ele colocou a mão na bola. Ó, ele tentou cavar, concordam, pessoal? Concordo. Ele tentou cavar a falta, mas o juiz não foi na dele e acabou marcando a falta a favor do Guarani. Falta já cobrada. Tem mudança na equipe do Guarani, viu, Mailson? Beleza, falta já cobrada. Olha só, o Jefferson colocou na frente, o Marivaldo tentou segurar, fintou 1, fintou 2, vai bater de fora da área, pega no Alex. O Marivaldo tá sofrendo ali agora com o Jefferson, viu? Olha só, o Alex tá nele, o Alex lançou sobre o bateu no Jefferson. É nesse momento que jogador grande tem que aparecer, pessoal. É no momento da dificuldade, quando é molinho, todo mundo joga, né? Vamos lá, olha, roubou o Lucas, é perigo, o Ivan Leão já dando opção, o Mauricinho também. Olha só, o Ricardo mandou levantar. Vamos lá, eu também... Olha só, o Michael lançou lá em cima para o Mateuzinho, bem colocado. Na marcação dele tem o Hélito, chamou para a perna boa. Vai lançar aqui embaixo para quem? Para o Jim, que não vai na bola. A bola quase sai. Rapaz, agora eu não entendi. Pode ter sido o último lance do Jim, viu, Mailson? Do Jim? Exatamente. Vai vir o Roberto no lugar do jogador Jim de Arnaldo. E logo o Ricardo também deve sair da partida, viu? O Ricardo já fez várias faltas, o juiz ainda não deu amarelo e logo, acredito que se não tirar ele pode tomar cartão e complicar a situação. Nessa jogada mesmo, se é o juiz mais rigoroso, ele dá falta. Exatamente. O Ricardo, se eu não me engano, Túlio vai confirmar para mim fazendo um favor, é a quarta ou a quinta falta do Ricardo. No segundo tempo, né? No segundo tempo. Sexta falta do Ricardo, viu, Mailson? Eu estava contando de cabeça aqui, era a 7ª. Oi? Dele? Vai mudar, pessoal? Tem mudança. Vai sair o Jim de Arnaldo com o número 11 e vai entrar o número 14, o Roberto. Vocês acham uma boa mudança? Vocês veem aí, o Roberto vai entrar, vai colocar fogo na partida? Ô, Mailson, na partida anterior, que o Guarani ficou jogador a menos, o Mateuzinho que fez a função de centroavante e jogou muito bem. Pode ser que o treinador está buscando essa... Olha só, a bola ficou sozinho no meio para o Luan, colocou na frente o Gré na marcação, tocou lá em cima para o Mateuzinho, tabelou justamente com o Roberto, que acabara de entrar. Olha só, o Mateuzinho levantou a cabeça, viu aqui o número 7, Jefferson, que dominou no peito lá o Marivaldo, não apertou o Jefferson. Parece que cansou o time, o que aconteceu? Olha só, o Osmaí agora vai chamar o Ricardo já toma uma finta. O Osmaí é muito bom de bola, a bola cola no pé desse rapaz. Olha só, o César vai lá e rouba a bola e deixa 2 caídos no chão. Quem tá com a bola agora é o César, volta pra sua, César. Olha só, o Jefferson levantou a cabeça, deu de 3 dedos lá pro Mateuzinho, não chegou. Vai chegar pro Luan, que chegou esbagaçando ali, e o Gré chutou de qualquer jeito e sai em lateral que favorece a equipe ou melhor, falta, né? Falta para a equipe do Flamenguinho. 410 telespectadores simultâneos. (14 minutos do segundo tempo no estádio municipal Oswaldo Rocha. Guarani tem 0, o Flamenguinho tem 0. Se continuar assim, pênalti.
Olha só, tira o Thiaguinho de qualquer jeito. Imagina uma final dessa, uma loucura dessa e ter pênalti, pessoal. Haja coração, amigo, como já dizia o Galvão Bueno. É ele mesmo que fala essa frase do Galvão. Vai ter substituição também na equipe do Flamenguinho. Provavelmente, fala aí, R, quem você acha que sai? Provavelmente vai sair o Marivaldo, ele vai entrar o número 22, o Bruno. O Marivaldo tá mancando ali, eu tô vendo. E também naquela lança eu falei que o Jeff tava dando muito trabalho para ele. Vai entrar o Brunão de Eusébio. Olha só, escanteio vai ser cobrado pelo Osmaí, escanteio rasante, o Ivan cabeceou! No meio do gol, fácil para o goleirão Hernando, que sai jogando rapidamente, lançou para frente, o Roberto tá nela, ficou o Mateuzinho também, olha só, o Alex chutou no corpo do Mateuzinho, sobrou pro Luan tá procurando alguém, achou o Mateuzinho, vai chegar na marcação, agora o Wellington dominou, o time do Guarani muito recuado, tá voltando, demorando para se recompor, olha só, o Mateuzinho vai jogar no segundo pau para o Jefferson, já dominou, fintando, bateu para fora! Essa finta do Jefferson, se ele dá mais um tapa, fica melhor para chutar, Raí. Com certeza, facilitaria mais, né? O Marivaldo ficou sentido ali no lance. Provavelmente vai ser ele que vai sair. Eu cantei a pedra aqui, né? Porque a gente acompanha faz tempo aqui o futebol, então a gente já vê mais ou menos. Mudou, pessoal? Já mudou? Ainda não, Mailson. Jogão digno de uma grande final. Vocês concordam que tá bonito? Muita gente no estádio. Gente que nunca pisou o pé daí hoje. Exatamente. Ô Mailson, nosso amigo Raí tinha destacado que os dois times estão invictos, né? E pode terminar o campeonato invicto. Verdade. Se terminar empate, vai para os pênaltis. Na corrida fica invicto, né? Aí nas pênaltis é a hora que dói. A hora que decide. Vamos lá, quem tá com a bola agora é o Grezão. Grezão cabeceou, raspou, sobrou pro Ivan. O César chega também o Thiaguinho. O Thiaguinho tá umas cabeceadas meio estranhas. Olha só, o Jefferson dominou, deu calcanhar, fez tabelinha com o Thiaguinho. Vai chegar ali o Mauricinho. O Jefferson domina, Ricardo tá nela, procura, achou o Jefferson, colocou na frente, rasga lá o Grezão. O Maciel erra o domínio, sobrou pro Ricardo. O Ricardo cai, perde a bola, sobra pro Osmaí, número 10, Osmaí. Olha só, Osmaí vai lançar nas mãos do goleiro Hernando, que sai jogando rápido ali. Se que cai, opa! O juizão manda seguir, viu? Não pegou. Olha só, o Maciel foi fintado pelo Jandir, que tá comendo a bola nessa equipe do Flamengo. Não me canso de dizer isso. Agora quem tá na bola é o Luan. E tá tendo espaço, é lá e cá. O Mata, olha o Roberto tentou tabelar com o Luan, jogou na frente, será que o Luan chega? Não, quem chegou foi o Alex, chegou também o Luan. O Alex tá lá na bola, vai fintar ali, Alex? Experiência, né? Tá parecendo aquele jogador profissional. Olha o Flamengo, acaba de virar pra cima lá do Coritiba. É o Mengão. E vem mudança na equipe do Guarani também. Vai vir o jogador Dionísio. Na minha opinião, deve sair o José Ricardo. Eu acho que ele também, viu? Dionísio Carequinha, rapaz, parece que ele passou até um trenzinho assim pra alumiar. Ele que deu assistência pro gol do Eric. O Eric fez o gol do título. Exatamente, bem lembrado, viu? Eu estava aqui narrando. Eu só acredito porque eu estou narrando. Olha só, o Mateuzinho tá na bola. Roubou a bola o Mateuzinho, ele é perigoso. Chamou, tocou pra quem? Chegou de carrinho ali. Olha só, vai sobrar pro Roberto, que vinha voltando de impedimento. Vinha voltando o Roberto, marcado lá pelo assistente lá em cima, o Luciano. O Luciano marcou lá o impedimento. Lembrando, pessoal, que hoje é a grande final. Jogo único, daqui a pouco tem premiação, tem troféu, tem melhor da partida, tem melhor de tudo. Vai sair o Maciel, Mailson. O Maciel? Será que o Maciel tá sentindo? Vixe, rapaz. Eu jurava que era o Ricardo. Eu também achava que era o Ricardo, viu? Porque ele também estava sentindo. 446 telespectadores simultâneos assistindo a gente aqui na Web TV L10. Agora, Mailson, o Dionísio é um jogador de jogo grande, viu? Verdade. Ele tem estrela. Vamos lá. Guarani 0. Flamenguinho também 0. 19 minutos do segundo tempo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo.
e fazendo história aqui na história de Botuporã. Olha só a bola aqui, que fica nas mãos do goleirão Hernando, que até o momento fez a melhor defesa da partida. Olha só, Hernando vai dar um chutão para frente. Vai ficar com quem? Com o Roberto, que desviou lá em cima. O Mateuzinho tá nela, o Chimango também. O Mateuzinho corre muito. Quem chega nela, tira lá para lateral. Vai sobrar para quem? Tiro de meta. Tiro de meta que favorece a equipe do Flamenguinho. Pessoal, a equipe do Guarani sente falta do Eric em campo? Com certeza, já comentei isso mais cedo. O Eric é diferente, jogador diferenciado. Não fica, como eu posso dizer, só parado, nem estilo centroavante. Ele movimenta, dá opção, dá assistência, consegue controlar a bola também no meio campo, volta para ajudar. Então, sem o Eric fica um pouco difícil. E todos nós estamos vendo isso, porque a equipe do Guarani não está apresentando o futebol que vem apresentado nos últimos jogos. 450 telespectadores, 158 telespectadores simultâneos, só tá que aumenta. Vamos chegar a 500 hoje. 500 pessoas é muita gente, né, Gilson? Não é não, Broca? Eu tava conversando uma vez aí com os nossos telespectadores. Se de 500 pessoas, não é só uma pessoa que tá com o celular, tem mais 4, 5 assistindo. Nos bares aí de Botuporã, todo mundo. Inclusive, vamos aproveitar, mandar um especial para todos os donos de bares que assistem a gente, pro especial das comunidades, Boa Vista, Preá, Lagoa d'Água de São Francisco, Lagoa Grande, Lagoa d'Água dos Costas, Tigre, Morro do Giral, todas as comunidades que assistem, Vereda, Santo Antônio, que é muita gente que assiste a gente. Olha só, Osmaí bateu dali, tira de cabeça o César. Olha só, Osmaí jogou essa bola no segundo pau, o Lucas jogou pro meio da área, Mauricinho pra fora! Que chance de desperdício, Mauricinho, Raí Adilson. Que jogada sensacional do Flamenguinho. E o Maurício quase acerta o voleio, né? Exatamente, Adilson. Uma bela jogada da equipe do Flamenguinho. Uma jogada construída, né, pelo Osmaí, pelo Lucas, que cruzou essa bola na área. A bola acabou sobrando no pé do Mauricinho, que tentou dar um voleio, mas acabou jogando essa bola pela linha de fundo. Não pode perder esses tipos de gols, porque é final, jogo único, e aí já sabe, né? Quem não faz... Olha só. Opa! Chegou com... deu uma tesoura na bola. Achei uma jogada forte do Lucas aí, mas o juizão estava coladinho, já marcou, justamente para não ter aquele disse-me-disse. Alô, Pedro Wesley, o filho do nosso amigo Jeová Batista, tá aqui hoje com a gente na cabine, já pegando as manhas, para quando tiver um futebol infantil. 460 telespectadores. Alô, Pedro Silva, o locutor da Voz de Ouro, lá de Tanque Novo, lá direto de Murici. Pedro Silva tá assistindo a gente. Olha só, o Luan Araújo vai fazer chuveirinho, é bola perigosa, quem subiu tira lá. A zaga foi o Alex Guedes que tira. Olha o Chimango dá um chutão pra frente, pode ser lançamento, o chutão vira lançamento, mas o Maicon tá lá, já sai tocando com o Coutinho. Coutinho toca lá em cima para o Mateuzinho. Na marcação do Mateuzinho tem o Chimanguinho, ou melhor, o Chimango. Olha só o Chimango. Olha, o Chimango ainda passou por cima do cara assim, daquele... Tem gente que fala que isso aí benze o outro, né? Passar por cima. O pessoal fala isso mesmo, mas... Ai, meu Deus do céu, os mais velhos têm uns dizeres engraçados. Um dia eu deixei a sandália emborcada lá em casa, lá. Aí o menino falou, não deixa não, senão sua mãe morre. Exatamente. Eu desemborquei na hora, né? Porque vai que morre, aí tô lascado. Brincadeiras à parte, pessoal, só para descontrair, porque o nervoso que está em campo tem na cabine, que a gente quer narrar gol, mas não saiu gol ainda. Vamos lá, quem tá na bola agora é o Maicon. O Maicon vai fazer chuveirinho, jogou essa bola na área, o Chimango cabeceou pra frente, o Roberto tá nela. O Osmaí marca lá o Roberto. Chuta para frente o Osmaí, sobra com quem? A bola sai em lateral, que favorece a equipe do Guarani. Alô, Túlio, goleirão Túlio, 17 anos e pega muito, Túlio. Túlio também faz parte aqui da nossa galera da Web TV. Viu? Além de ser um baita de um goleiro, ele também cuida dos computadores e câmera aqui da nossa transmissão. Oi. Ah, esse Pedro...
Valeu, Pedro Silva, jogador do Muricy. Eu pensei que era o cara da rádio lá, mas não tem problema. O importante é saber que vocês estão nos assistindo aí. 480 telespectadores simultâneos. Alô, Herbert Souza, Pablo Thiago, Romeu Miller, Vandique Matos, Daiane Jesus, Rick Neves, torcendo pro Vasco. Vamos lá. Tem falta para a equipe do Flamenguinho, lá atrás no meio de campo. 24 minutos do segundo tempo e nada muda. De um lado o Flamenguinho 0, olha só a bola perigosa na área, tira de cabeça o Dionísio. E a sua jogada forte, olha só o Maicon, chegou com tudo, o Bruno vai amarelar o Bruninho. Bruninho amarelou pro Bruno, ele não quer esperar. Amarelo pro Bruno e ficou caído lá o Maicon. É aquela jogada característica, saiu, deu bote, não pegou, mata a jogada e recompõe, hein, Sadilson? Exatamente, o Bruno foi perfeito nesse lance, porque o Guarani ia sair com 3 jogadores e com possibilidade. Exatamente. Vamos lá, e o jogo não para, é frenético. Lembrando que a equipe do Guarani mexeu 2 vezes, não é isso? Exatamente. Só tem direito a mais uma mexida. Depois você Mais me uma parada. Exato, mais uma mexida e uma parada. Ah, não, mais uma parada. A mexida pode ser 30, desculpa, tá certo. Exatamente. Boa. Olha só a bola na área, a bola voou e caiu na boca de quem? Do Alex, que joga pra lateral. Tá baratinha, pô. Olha só, Mateuzinho jogou direto. Teve desvio? Tiro de meta que favorece a equipe do Flamenguinho. Os caras não deixam passar nada, viu? Bora lá, pessoal. Quem tá na bola, goleiro Gilson. Gilson pega muito, Gilson. Chutou, cabeceou. Olha o Dionísio, cabeceia pra frente. O Mateuzinho tá nela. Olha o Alex. Que zagueiro é esse, rapaz? Joga muito, não errou nada até agora. E já vai sair jogando aqui com o Jandir. O Diego, não, é o Thiaguinho. Olha só a bola perigosa, jogou no meio de 2. Tira lá o Maicon. Pega no Thiaguinho. O Thiaguinho está jogando. Já viu o Jefferson Nego. O Jefferson já vê, já domina. Que isso, Jefferson? Tá pensando que é brincadeira, rapaz? Esse cara tá ligado em você. Pessoal, no segundo tempo aí, dá pra dizer que tem alguma equipe melhor ou realmente está 50% aí de chance para cada lado? Nesse segundo tempo, na minha opinião, tá 50%. Estádio super lotado hoje, viu? Se eu tivesse como saber até os ingressos, a perguntar lá no Léo, só para saber, ter noção de quantos ingressos. 496 telespectadores simultâneos. 496. Compartilha aí no grupinho do WhatsApp para chegar a 500. Vamos lá, compartilha aí, pessoal. Olha só, o Osmaí tá na bola. Osmaí número 10. O Jefferson chega, marca, tem desvio, sobrou com o César tira, sobra com o Jefferson. O Jefferson parece que tá sentindo aí. Realmente, Mailson, o Jefferson nesse segundo tempo ele caiu um pouquinho de rendimento. E lembrando que se chegar a 500 vai ter uma gradinha aí por conta do Mailson, viu? Se é o Web TV L10 pagar meu salário, olha só que jogada perigosa. Se é um juiz mais criterioso, ele dá pênalti. Olha o Maicon, roubou lá, mas saiu jogando errado. A bola vai sair aqui em lateral que favorece a equipe do Flamenguinho. Olha só quem tá com a bola lá, o Flamenguinho joga pra frente, o César também tá nela, sobrou com quem? Com o Thiaguinho que chutou, sobrou agora com o Jefferson. Olha o Osmaí, entra com o pé bem alto, o Jefferson não disputa, sobrou, o Osmaí já viu lá o Mauricinho, que estava caído, mas já se levantou, o Coutinho tá na marcação dele, ali a disputa é acirrada. Deixa eu ver quem vai vencer essa disputa. O Mauricinho puxou para a perna direita, fintou o Coutinho, chamou para a perna esquerda, quem vai chegar? O Maicon. A bola sai em linha de fundo e caiu lá fora de campo o Mauricinho. O Maicon se desculpa, está fora de campo. O juizão chama alguém para conversar ali. O jogador Mauricinho ficou caído lá fora de campo e está sendo atendido lá pelo pessoal que estava ali assistindo o jogo. Falta do Dionísio no Grezão.
E o juiz Osmaí também está falando muito, o Greco como capitão inteligente que é. Tira o Osmaí dali, que o Osmaí é esquentado, né? 490 pessoas. Foi pênalti, claro, dizendo aqui o Ramon Carlos. A opinião do Ramon tá aqui, eu já passei sua opinião, Ramon. Vamos lá, pessoal, nós já temos aí 29 minutos do segundo tempo. 500 pessoas, 500 de bola. 500 pessoas nos vendo agora, simultâneo. A bola sai em linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Eu tô observando ali que o Lucas e o Mauricinho já começam a ficar mais nervosos aí na partida. O Mauricinho já voltou para campo. Vai ter gradinha, viu? Aí, Maílson. Como é que é? Vai ter a gradinha, viu? Bateu 500 na live aí. Bateu mesmo, velho. Lá Transmissão. Eu não bebo, pode ser coca, viu? Eu não prometi nada. Olha só, o Ricardo lançou na frente para quem domina no peito o Bruno. O Jefferson tá nela, o Jefferson é veloz, colocou na frente, o Bruno chega, tenta fazer a falta, não consegue o Bruno. Olha, tocou no meio para o Roberto, vai bater de fora da área, não tocou para o Luan. O Luan vai bater dele, não tocou para o Dionísio. Dionísio adora jogo grande, Dionísio. Joga essa bola na área, sobrou para o Chimango, que tira de qualquer jeito na bola lá. O Mauricinho, na marcação do Mauricinho tem um Coutinho. Briga boa desses dois, viu? Todo ano é assim. Olha só, o Luan tá na bola, já viu aqui embaixo o Jefferson, tira o Bruno. A bola voa, saque nas alturas, circula no meio para o... Errou a saída de bola o Osmaí, o Gueto também dá um chute, que a bola vai girando, parecendo uma peteca. Cabeceou para frente o César, domina no peito o Jandi. Olha só, o Ricardo chega rasgando, domina no peito do Osmaí. A bola domina no peito do Osmaí. O Osmaí toca lá em cima com o lateral esquerdo, o Chimango. O nome dele é Wellington. Olha só, o Mauricinho brigou lá em cima. O Mateuzinho na bola, apanhando mais do que mulher de malandro. Ai, meu Deus, vamos lá. Olha o Michael na bola, o Michael lançou para o Roberto, que entrou agora no segundo tempo. Tem fôlego, homem, ele corre muito, é o filho do vento. Olha o Roberto, fintou e falta do Wellington. E o assistente que marcou essa falta. Minha galera aqui dos comentários. Falta bem marcada. O Roberto já tinha conseguido fintar o Wellington. O Wellington fez a falta para não deixar o Roberto seguir no lance. E tem bola perigosa. Quem tá na bola lá é o Luan Araújo, pai do Emanuel. Ele tá na bola. E até agora, pessoal, vou falar para você. Se for para escolher o melhor da partida, eu simplesmente não sei. Não sei. É difícil. É jogo de detalhes. O Luan tá na bola, bola perigosa. Ele vai alçar na área, ele vai chutar no gol? Veremos. Olha só, o Luan fez chuveirinho. O goleiro chega, não chega. Tchim! Tá marcado. Perigo de gol? Exatamente, Maílson. Vamos lá, pessoal, segundo tempo e o jogo é esse. O jogo é o que você vê, pegado, chances, poucas chances de gol. A melhor até agora, as melhores foram pro Flamenguinho. Olha só, o Thiaguinho cabeceou, vai ficar com quem ficou. Que isso, Ricardo, você dormiu no ponto. Ficou aqui com o Mauricinho lançou. Olha o Maicon, na marcação do Maicon, chega lá. Olha o Maicon, consegue roubar uma bola. Que frieza do Maicon, você é comigo? Quieta. Olha só o Jefferson, já viu lá em cima o Luan. Luan domina. Cadê o lateral Coutinho dando aquele apoio? Olha só o Luan, vai bater dele. Não, tá impedido o Roberto, Luan. Não adianta. Se for na bola, tá impedido. Não pega a bola, sai em lateral que favorece a equipe do Flamenguinho. Vem substituição na equipe do Guarani. Vem o Nilton Oliveira com a camisa número 6. E a última mexida, é isso? A última mudança. Já era. Provavelmente vai ser no lugar do Thiaguinho, viu? Olha só, o Jefferson brigou, ganhou, o Roberto tá nela, tocou errado o Roberto para o Mateuzinho. Quem tá na bola, o Mateuzinho tá nele também. O Lucas toca aqui embaixo pro número 15, o Jandi já viu passando o Mauricinho nas costas do Thiaguinho. Thiaguinho marcando o Mauricinho, Thiaguinho e Mauricinho. Olha só o Mauricinho, ele vai pedalar, ele vai chamar no X1, chamou, mas o Thiaguinho foi bem. A bola, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. E o Mateuzinho ficou, o Mauricinho ficou maluquinho. E o time do Guarani mandou segurar 516, viu, Raí? O time do Guarani mandou segurar a substituição, viu, Maílson? O Thiaguinho disse que dá pra continuar no jogo até o momento. Você se assustou? 516, então vai vir Coca.
Agora, a coca você coloca. Lá ele. Olha só o Maicon tira o tiro de meta, joga pra frente, o Roberto chega e desvia. Boa desvio, olha só se o Jefferson tivesse... Pessoal, 33 minutos, 34. O Jackson Silva Bandeira, que é o... Deixa eu lembrar o nome dele. É o Juquinha. Falou que esse zagueiro aí, o Lucas Guedes jogando, só lembra ele na época boa, viu? Juquinha. Olha só, o Mateuzinho tá na bola, número 16, Mateuzinho. O Luan veio para buscar a bola, demorou para... E demora, cadê alguém no meio ali? Não tem ninguém, o Mateuzinho não sabe o que fazer, ninguém vai na bola. Demorou demais, segurou e o time todo do Flamenguinho voltou. Olha só, o Mateuzinho protegeu, o Chimango tá nele, vai tocar agora com o Luan. O Luan já viu, levantou a cabeça, vai girar aqui embaixo com o Jefferson. Olha só, se o Jefferson acredita nessa bola, poderia levar perigo, a bola não sai. O Jefferson tá nela, vai fazer chuveirinho na área. Olha, domina ali o Lucas e vai sair jogando. Cadê minha água? Dá minha água aí que a garganta agora foi, viu? Esse ar-condicionado aqui no 300. Não vai dar mais pro Thiaguinho, viu, Márcio? Sentiu o Thiaguinho. 517 pessoas. Caiu mais uma vez em campo e provavelmente agora vai ter a substituição. Alô, galera de Santo André, aquele abraço. Como você disse, Mailson, agora a última mudança na equipe do Guarani. O Guarani agora não pode fazer mais uma mudança na sua equipe. Na equipe do Flamenguinho, como é que tá essas mudanças, pessoal? Saíram quantos jogadores? Já foram quantas paradas? Vocês observaram aí? Uma parada sozinha que foi o José Bruno, né, que é o Brunão, entrou no lugar do Marivaldo. Verdade, então tem duas mexidas ainda, tem cartas na manga ainda o Flamenguinho. E o Guarani, se alguém se machucar, vai pro sufoco, vai pro sacrifício. Ou... Um jogador do Flamenguinho caído em campo. Quem é o jogador? O jogador Wellington, Mailson. Jogador Wellington caído lá em campo. Enquanto isso, 537 pessoas assistindo a gente. Vamos chegar a 600, viu, gente? Alô, Juquinha, meu amigo aí, lá no Poço Vermelho. Não sei se ele tá lá onde ele tá, mas... tem alguém aqui dizendo que tá lá em Lisboa, assistindo a gente, tá? Eu não vou ler muito não, que daqui a pouco é aquelas pegadinhas. Lisboa, Portugal, aqui, ó. Um abraço especial ao Edenilson Silva. Dizendo que vai ter gol do Marivaldo, é isso? Obrigado, obrigado. Lá em Portugal. Portugal aqui, o Jorge Jesus. Olha só, o Luan foi mais esperto que o Gré. Tocou para o Roberto já viu no meio. Tocou para o Dionísio. Dionísio está marcado pelo Osmaí. Girou bem. Tocou lá com o lateral direito. O Coutinho, que é o Sivaldinho. O Coutinho, número 2. Está na bola. Vai colocar na frente. Colocou. O Osmaí está na marcação. Breicou. Puxou o freio de mão. Tocou para o Dionísio. Chega bem lá o Grezão. Fica caído o Dionísio, tipo uma carreta desgovernada. Tocou atrás para o Mateuzinho. O Mateuzinho chega também o Wellington. Ó, o Ricardo chega e tira, não perde ganho danado. Agora o Roberto volta para ajudar a sua equipe e consegue ajudar. Diminui a velocidade, jogou essa bola na área, nas mãos do goleirão Hernando. 38 minutos do segundo tempo e se continuar assim teremos pênaltis no estádio municipal Aldo Rocha. A decisão pode estar indo para pênaltis. Faz tempo que eu vejo uma decisão de pênaltis, viu? Vai dar frio na barriga, ninguém vai dar dor de barriga. Mas se eu não me engano, o último título do Flamenguinho, né, que foi em 2013 contra a equipe dos professores, foi também nos pênaltis, viu? Olha o Jefferson! Chutaço de fora da área, porém para fora. Repita. Eu tinha dito que o último título do Flamenguinho... Eu concordo, eu acabei de falar, né, que alô, Natal Brandão, sempre com seus comentários inteligentíssimos, final única, realmente, olha só, comentário de um dos caras que eu mais respeito no futebol de Botuporã, Natal Brandão, final única acaba deixando o jogo amarrado, esse jogo tem tudo para ser definido nos pênaltis, e haja adrenalina, exatamente.
O Luan Oliveira também já está dizendo que vai dar pênalti, a Marineide. Pessoal, é o seguinte, já tem 40 minutos aí, quando chegar nos 43, 44, vamos pedir a opinião de cada um para ver quem é o craque da partida. O Raí vai ter que descer para campo. Se der pênalti, nós vamos... Espera. Exatamente, Mailson. Eu tinha dito que, se eu não me engano, o último título do Flamenguinho foi em 2013, contra a equipe dos Professores. E esse título também foi decidido nos pênaltis. 541 telespectadores simultâneos. E o Erivaldo, olha o comentário do Erivaldo, me chamando de Galvão Bueno do Sertão. Eu prefiro o André Henrique, que é carequinha. O Galvão, tá bom, mas tá bom. Só de você comparado com o Galvão Bueno, eu falar a verdade, viu? Ganhou o dia. Olha só o Jefferson, número 7, bateu de fora da área, pra fora! Passou perto, viu, pessoal? Ô, gente, rapidinho, Raí. Vocês de casa, ó. Normalmente a gente escolhe o craque da partida antes de finalizar, assim. Mas como é final e tem pênalti, se continuar 0 a 0, vamos esperar os pênaltis, né, pra ver quem vai ser o cara. Se vai ter um goleiro que vai pegar 3, se vai ter um jogador que vai ser vilão. E tudo isso acontece, não tem como a gente dar antes, mas depois diminui até aquela, como eu falei, o ímpeto de cada jogador. Essa é a minha opinião e da maioria aqui da gente. Tá frio, viu? O Ronald Alves diz que há 10 anos atrás o Flamenguinho teve o seu último título e ele estava em campo. O Ronald Alves, que é o Dedê. Meu parceiro Dedê, olha só a bola perigosa. O Alex cabeceou, vai sobrar sozinho pro Mauricinho. É perigosa, chega. Que zagueiro é esse, rapaz? O Alex sobrou sozinho o Mateuzinho, viu? Pra ser bem sincero, se esse jogo terminar 0 a 0 e tivesse que escolher um craque do jogo, pra mim seria o Alex. O Alex lá do Palmeirinho, zagueiro do Flamenguinho, viu, Mailson? E eu tenho outra opinião. Se acabasse 0 a 0 e não tivesse pênalti, fosse um jogo comum, digamos assim, o meu voto era pra Jandir, do Flamenguinho. A minha opinião era essa, porque o homem também tá jogando demais. Mas é opinião, né? A gente tá aqui justamente pela opinião e a gente não tá aqui pra um concordar com o outro, não. Pra gente ter opinião própria. Olha só, o Dionísio tá nela, vai fazer chuveirinho. Normalmente, o ano passado, isso deu o que falar. Sobrou pra quem tira lá o Wellington Chimango. No peito do Grezão, peito na grama. Olha só, o Osmaí tocou lá para o Gré. O Gré vai jogar pra frente, pra quem? Pra ninguém. Olha só, o Maicon tocou aqui embaixo com o Nilton Oliveira. Nilton Oliveira, já temos 41 minutos já. Saiu jogando errado. O Jandir não deixa sair. Acabei de falar o nome dele. Olha só, o Nilton tomou nas costas e chegou ali o Mauricinho. Jogou na área! Nas mãos do goleiro Hernando. Quase que o Mauricinho faz o gol. E lembrando, pessoal, falta 5 minutos aí pro tempo normal. Quem fizer um gol agora é campeão. Eu acredito nisso. Você acredita nisso, Raí? Concordo com você, Mailson. Quem fizer o gol agora, também, na minha opinião, será campeão. Olha só o Mateuzinho que joga muito. Esse garoto tentou fazer a falta 2 vezes, o Alex não conseguiu. Era lá em cima com o Roberto Mateuzinho. Aí você inventou. Olha só o Brunão. Brunão dá um chute pra frente pra quem? O Nilton chega aqui, feito uma carreta desgovernada. E tira de qualquer jeito o Jandir. E tira, lateral, vai ser cobrado pelo Nilton Oliveira. Já cobrou pro Mauricinho. O Bruno tira de qualquer jeito, dominou. O que acontece? Parece que não vai dar pro jogador Wellington continuar no jogo não, viu? É a segunda vez que ele cai ali, perde atendimento. A galera no chat tá falando que o Osmaí foi o melhor da partida. Tem também, né? Mas igual eu falei, o bom é a opinião. Ó, pra você ver, o Raí preferiu o Alex, eu já preferi o Jandir, o chat já tá dizendo que é o Osmaí, com certeza disso tem uma opinião, Túlio tem uma, Brocador tem outra, então é assim. Só que como eu já expliquei, se continuar 0 a 0 e for pro pênalti, a gente vai esperar os pênaltis. E Maílson, assim como o meu amigo aqui, o Raí, eu achei que o Alex está fazendo um jogo muito bem. Enquanto isso, o Wellington é atendido e vai ter mudança, Raí? Observe para mim, por gentileza. Exatamente, vai ter mudança na equipe do Flamenguinho, vai entrar o número 13, o Johnny, no lugar do número 6, o Wellington. Que final é essa, meus amigos? 0 a 0, mas um jogo interessante, um jogo pegado. E como o Natal Brandão diz, como se trata de jogo único, ninguém quer errar. Prefere ir para os pênaltis do que tentar ir para cima e dar chance para o adversário. O Flamengo acabou de tomar um empate do Curitiba aqui, ó. Flamengo.
E mais uma vez o drone sobrevoa o nosso estádio aqui municipal. Oswaldo Rocha. E sai de maca ali o Wellington. Quem entrou no lugar dele? Johnny. Johnny Santos. Só? ...44 minutos do segundo tempo e tá 0-0, meus amigos. Teremos emoção até o fim. Emoção até o fim, vai pra pênalti. Quem vai se dar melhor no pênalti se for assim? 4 minutos de acréscimo e vamos a 49. O juizão não quer jogo, não. O juizão quer vai para os pênaltis e tira a responsa. Até o momento não errou em nada. Olha só a bola perigosa. O Alex tira da cabeça do Luan, que estava sozinho. Poderia ser aquela jogada. Olha só o Bruno. O Bruno saiu jogando errado. O Luan tá nela. Sai tocando no meio com o Jefferson. Tá buscando o jogo, mas não tá achando. Que isso, Jefferson? Vai pegar daquela Hilux. E a Hilux? É o quê? A Amarok? É a Amarok. É a Amarok do Mikael, viu? Bora, bora, bora! Bora, 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 artilheiro. É, rapaz. Vai dar pênalti, eu vou narrar. Vai ter emoção até o fim. Eu só acredito porque eu estou narrando, viu, Adilson? Vamos lá. Olha só o Alex, que também jogou o fino da bola. Jogou pra frente. O Roberto tá nela. Chegou o Johnny rasgando e ganha o Johnny. Não teve nada. E quem fica na bola? O Jefferson. O Johnny acaba de entrar e já cai. E já vai ganhar um tempinho ali, né, gente? Porque eu acho assim, pessoal. Faltando 3 minutos pro tempo para acabar o jogo. Ninguém vai querer se arriscar mais. Com certeza não. Olha só a bola perigosa, tirou de cabeça ali o Dionísio e a bola sai em escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Flamenguinho. Pode ser aí o último escanteio do jogo, viu? É o pessoal até agora, gente, falando aqui daquele lance lá do Maicon nas costas do Mauricinho na área. Pessoal, todo mundo achando que foi pênalti aí, viu? Olha só a bola perigosa. O Hernando tira de qualquer jeito. Vai sobrar lá pro Maicon. O Maicon sai rápido. O Maicon tá na bola. A bola tá em jogo. O time do Guarani quer definir logo no jogo, na corrida. Mas o Flamenguinho tá muito bem. Duas ótimas equipes vão acabar invictas esse campeonato. Olha só, o Jefferson jogou no corpo do marcador Lucas. Tem ladrão Newton. Tocou lá no meio para o Ricardo. O Ricardo tá nela. Levantou a cabeça. Demorou demais o Ricardo e foi falta do Osmaí, viu? Falta do Osmaí, o Ricardo ficou caído e sentiu. O Osmaí é surdinho, sabe aquele surdinho assim? Chega... Faz a falta e sai. Ah, Osmaí, sou seu fã, garotinho. Alô, Nalvin, Bonfim, aquele abraço. Gente, é gente demais, viu? Que satisfação ter vocês, viu? Que bom mesmo. 568. Compartilha aí, pessoal, para todo mundo acompanhar os pênaltis aí de casa com a gente. É, velho, da próxima vez eu vou trazer uma touca, né? Porque minha cabeça tá congelando aqui. Você gosta, né, disso? Tá congelando aqui minha cabeça. Eu já sou cabeça dura, agora que eu... Lá ele. Bora. Quem tá na bola agora é o César, número 4, César. César tá na bola, vai fazer chuveirinho. Jogou essa bola direto no goleiro. Pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Flamenguinho. O Nailton Dias, o Silva diz, melhor jogador Alex. Qual Alex? Tem 2 Alex. É, vamos lá. O Ronald Alves foi nada. A Rosilene Bandeira, vocês mandam muito bem narrando. Parabéns, obrigado, Rosilene. Obrigado. Vamos que vamos, pessoal. O juizão já aproximou do meio ali. Deixa eu ver se já deu tempo de acréscimo. O juizão já olhou pro relógio. O Flamenguinho também já tá ali. Já, e todo mundo já se levanta que sabe que vai dar pênalti. Vamos lá, pessoal. Bola já jogada pra frente. Final de jogo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Flamenguinho 0, Guarani 0. Jogo digno de uma final. E agora a disputa vai para os pênaltis. Vamos para os pênaltis. E agora, pessoal? E agora, José? E agora? Vai lá, Raí. Desce lá pro gramado, Raí. Fica vendo aquela atmosfera lá, Raí. 595 pessoas, falta só 5 para 600 pessoas, Adilson. Eu vou dar uma sentadinha aqui
Lá ele, porque em pé minhas pernas já cansaram e vamos para pênaltis. Oi. Adilson, vamos para pênaltis, Adilson. Fecha aí essa porta pra gente. Adilson, e nos pênaltis, Adilson? É competência? É loteria? Claro, pênalti é competência, treinamento, muito treinamento. E as duas equipes têm grandes pegadores de pênalti. E possivelmente, quem errar, eles vão pegar, viu? Agora é a hora de brilhar. Gilson de um lado, do outro, Hernando. Quem vai brilhar mais? Provavelmente um desses dois vai ser o melhor da partida. Um desses dois vão desencantar e levar o seu time ao título. Lembrando que o Flamenguinho pode ser o penta e o time do Guarani pode ser tri. Vamos para pênaltis. Alô, Raí? Como é que tá essa galera embaixo, Raí? Tô chegando aqui, Mailson. Pronto, Mailson, já cheguei. Tá me ouvindo aí, Mailson? Belezinha, tranquilão. Pronto, já cheguei aqui embaixo. Os treinadores estão conversando com seus jogadores, escolhendo seus 5 primeiros batedores e passando algumas informações para eles. Beleza, vamos para pênaltis. Vamos ver quem vai ser os escolhidos. Vamos ver. Antes de mais nada, vamos parabenizar as duas equipes pelo campeonato, né, pessoal? Tudo invicto. Invicto Flamenguinho, invicto Guarani. Vai para a final aí também invicta. E os pênaltis vêm aí para sacramentar quem será esse campeão. Quem vai ter a carreata hoje será de quem? Do Guarani? A carreata será do Flamenguinho? E aí? Veremos um próximo capítulo. Muito bem, Túlio. Tá de parabéns. O Túlio tá esperto aí, viu, Mailson? Oi? O Túlio tá esperto aí, viu? Fugiu, pergunta. Olha lá, ó. Manda um alô pra ele aí, Túlio. Valeu, nego. Tamo junto. Valeu, nego. Tamo junto. Ai, ai. Nesse momento, as duas equipes, né, Raí? Ó, Raí, aí de dentro aí do gramado, como é que tá a cara dos torcedores aí? Dá uma olhadinha aí. Moço, todo mundo apreensivo aqui, esperando as cobranças, né, de pênaltis. E é isso, aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Será que o pessoal ainda tem unha pra roer aí, Raí? Rapaz, eu acho que não, viu, Mailson? Pela cara do pessoal, acho que não, viu? Beleza, mas antes de mais nada, né, Raí, parabenizar as duas equipes por ter jogado um jogo limpo. Ninguém viu maldade em ninguém, tudo tranquilo, tudo dentro dos conformes. Exatamente, Mailson. Uma das grandes finais, uma das maiores finais que já tivemos aqui, né? Esse é o 17º campeonato botuporense de futebol. É um jogo limpo, graças a Deus tudo certo. E agora aguardar e ser decidido nos pênaltis. Isso aí, Raí. Boa sorte às duas equipes. Vamos para pênaltis. Você que está chegando agora, foi um jogão. Foi 0-0, mas foi jogão. De um lado, Guarani. De outro, Flamenguinho. E quem vai bater os pênaltis? Quem vai brilhar? O Hernando? Quem vai brilhar? O Gilcinho? Veremos. Daqui 5, 10 minutos teremos aí as respostas para essa pergunta. É a pergunta que não quer calar. Quem vai ser o campeão do campeonato municipal? O 17º campeonato. Quem vai ser o campeão? Quem vai ser o campeão, Adilson? Quem vai ser o campeão, Adilson? Difícil, viu? Quem vai ser o campeão, Raí? Difícil, viu? Ai, ninguém quer opinar, tá certo. Não, vou palpitar não, porque aguardar, né, Mailson? Exatamente. Olha só a torcida ali próxima ao bar.
topada de gente. Nosso câmera tá dando aquela passeada. Parece que tá me ouvindo, câmera. Muito bem, Everton. Ligadinho em tudo. É, rapaz, eu vou falar pra você, eu não tô lá jogando não, mas tô nervoso aqui em cima. Imagina quem tá lá dentro disso. Eu não tô jogando e tô nervoso, imagina quem tá lá. Tem aquela caminhada ali daqueles 30, 40 metros ali, filho. Hein, Raí? Essa caminhada do jogador do meio de campo até na marca de pênalti, Raí, será que dá uma tremedeira? Tô dizendo assim, Raí, aquela caminhada do jogador. E ele fica com certeza um pouco apreensivo, um pouco nervoso, mas, querendo ou não, tem que cobrar, né, Mailson? Isso. 593 pessoas. Eu só quero mais 7. Só mais 7. E o drone sobrevoa o nosso estádio municipal. O drone sobrevoa o nosso estádio municipal. O primeiro pênalti vai ser cobrado pelo Osmaí, da equipe do Flamenguinho, viu? Beleza. Olha só, o Osmaí já está preparado. O Hernando também. O juiz vai autorizar. Está autorizado. Olha só o Osmaí. Olhou pro Hernando. O Hernando olhou pro Osmaí. Bateu pra fora! Que isso, Osmaí. Osmaí, um dos melhores jogadores dessa equipe, Raí. É, Mailson, talvez o excesso de confiança, o excesso de força ali também, acabou que ele chutou essa bola para fora. Primeiro pênalti desperdiçado pela equipe do Flamenguinho. É, o Osmaí desperdiça e agora quem vai bater é o jogador Luan, da equipe do Guarani. Ele que é o cobrador oficial de pênaltis e faltas. Está preparado o Luan, o juizão conversa com ele, o Gilson vai lá e faz aquela catimba que está proibida na regra. E o Luan está posicionado, o Osmaí já perdeu o primeiro pênalti para o Flamenguinho. Olha só o Luan posicionado, o juiz autoriza, partiu, o Luan bateu, gol! Gol do Guarani! É, o Luan já vai lá e já coloca o seu time na frente, dando aquela aliviada. Exatamente, Mailson. O Luan cobra o primeiro pênalti pela equipe do Guarani e converte. Agora vem o Alex pela equipe do Flamenguinho. É o Luan, que é um dos destaques do campeonato, vai lá e marca o seu gol. E lá vai o Alex, pequenininho, mas joga a bola grandemente. Jogou muito hoje, vem jogando muito, como sempre. Vamos ver agora. 637 pessoas, Adilson. É brocou, brocador. 637 pessoas. Quem tá na bola agora é o Alex. O baixinho Alex, zagueirão Alex. No gol tá o Hernando. Olha só o Alex, partiu, bateu, defendeu! Defendeu o Hernando. Que goleiro é esse, rapaz? É, Mailson, complicou para a equipe do Flamenguinho, viu? Um segundo pênalti cobrado, segundo pênalti perdido. E agora vem o jogador Matheus pela equipe do Guarani. É, rapaz, 2 pênaltis do Flamenguinho batido, 2 pênaltis perdidos. Agora o Guarani vai para o seu segundo pênalti, podendo aí abrir uma vantagem, né? E relaxar, digamos assim. Exatamente. E o barulho aí embaixo, como tá aí? Olha só, Mateuzinho na bola, tá autorizado. O Gilson tá nele, bateu, Mateuzinho, é gol! Gol! Mateuzinho foi lá e marcou. Os dois caras estão sendo cotados para ser os melhores, o Luan e o Mateuzinho, foram lá e fizeram, né, Raí? Exatamente, Mailson. 2 pênaltis cobrados pela equipe do Guarani, 2 pênaltis convertidos. E o Guarani abre uma grande vantagem para cima do Flamenguinho. E agora vai o Flamenguinho para o seu terceiro pênalti. O Flamenguinho vai para o terceiro pênalti. Quem tá na bola é o Grezão. Do outro lado tem um paredão chamado Hernando. Olha só, o Grezão partiu, Grezão, Hernando no gol. Gol! Gol do Flamenguinho! Grezão marca o primeiro pênalti para o Flamenguinho. Rapaz, o Grezão cobrou e cobrou o pênalti e cobrou a torcida do Guarani também, viu, Mailson? E agora vem o Sivaldo Coutinho para a cobrança. O Coutinho vai lá lentamente
o zagueirão Coutinho, que hoje está sendo lateral direito. Vamos agora a equipe do Guarani para o terceiro pênalti com o Coutinho. Olha só, o Coutinho bateu, gol! Gol do Guarani! 3 pênaltis batidos, 3 pênaltis convertidos. E na equipe do Flamenguinho, 3 pênaltis batidos e só 1 convertido, é isso? Se o Flamenguinho perder agora, acaba? Maílson, se o Jandir perder agora, acabou, viu? E se ele fizer e depois o Guarani fizer? Acaba também. Então o Guarani tem 2 chances aí de finalizar a partida. Exatamente. E agora vai a melhor contratação do Flamenguinho esse ano. Fora o Josiel também, que não está presente. O Jandir, se ele fizer, ele dá fôlego pro seu time. Se ele perder, já era. Tá no meio, tá no pênalti o Jandir. Tá do outro lado o Hernando. Partiu o Jandir, bateu pra fora! E o Guarani é campeão municipal 2017! O Guarani se sagra tricampeão municipal 2017! E eu vou pro meio da galera para me ouvir aquele barulho, Raí! É, Maílson. Olha só, o Guarani se sagra campeão 2017. Cadê a galera do Guarani aí? Cadê a torcida do Guarani aí? Guarani campeão 2017. Cadê o grito da torcida? 3 vezes campeão Guarani. É. Tá me ouvindo, Rei? Maílson, pega uma palavrinha aqui do prefeito Edmilson. Qual era, Rei? Manda o Everton focar a câmera aqui, por favor. Boa tarde, ouvintes aí da nossa TV. Terminou aqui o nosso campeonato. Tudo em paz, tudo em alegria. Nós queremos parabenizar as 2 equipes, a do Flamenguinho, que lutou até o último minuto, e também a equipe do Guarani, que lutou também e mereceu também essa vitória no final. Foi uma vitória nos pênaltis, onde todas as 2 equipes estão mais do que nunca de parabéns pela luta, por esta simpatia que fez, trazer a torcida, trazer a população para o estádio, para divertir, para brincar e para fazer alegria aqui para a população de Votuporã. Parabéns às 2 equipes e parabéns ao Guarani, que acabou vencendo, tendo a sorte de vencer os pênaltis. Muito obrigado a todos os ouvintes. Com vocês, um abraço. Valeu, professor Edmilson. Valeu, Raí. Raí, tenta pegar um jogador para fazer uma entrevista, hein, Raí? Procura alguém, hein? Do Guarani? É, campeão. Procura alguém do campeão, Rei. Chama o Nilton Oliveira, chama ele. Vamos ouvir o nosso âncora. Oliveira, vou falar. Vamos ouvir o nosso âncora, Nilton. Filma Nilton Oliveira, Nilton. Pode chamar o nosso âncora aí. Primeiramente, quero parabenizar aqui o Nilton Oliveira, se tornando aí tricampeão pela equipe Guarani. Parabéns a vocês pelo grande jogo, pelo título. Fizeram por merecer, invicto nos campeonatos mais uma vez. E eu pergunto para você o que tem a dizer, quer mandar um abraço para alguém? Pode dizer o que você quer dizer nesse momento. Raí, boa tarde para você, para todos os telespectadores da Web TV. Foi um jogo muito difícil, um jogo muito truncado. E nas penalidades, graças a Deus, a gente conseguiu ser feliz, ganhar o nosso 2º título consecutivo. Eu ofereço aí para minha família, para toda essa galera do Guarani, que em todos os jogos deram um show. E assim, é isso aí, vamos comemorar nosso bicampeonato, nosso tricampeonato e o bicampeonato consecutivo. É uma alegria muito grande mais uma vez ser campeão. Então é isso, Maílson. Parabéns, Nilton. Os presentes secretários,
torcida do Guarani aí! Maílson, vou pegar a entrevista aqui com o craque do jogo, o goleirão Hernando. Primeiramente, boa tarde, parabenizar você pelo jogo, pela vitória, pelo título, pelas defesas. Com certeza, o melhor goleiro do campeonato. Fez por merecer, invictos mais uma vez, tricampeão e bicampeão seguido. Então tá aqui seu prêmio de craque do jogo. E se você quiser desejar o prêmio para alguém, falar alguma coisa. Se eu te falar que eu tô até sem palavra, mas isso aqui eu vou desejar aqui para o meu time aqui, para minha namorada, e que hoje nós perdemos um grande amigo. Conseguiu pegar a entrevista aí, Maílson? Bom demais aí. Hernando vai terminar de falar aqui, Maílson. Ô, Raí, depois quando o Jeová for fazer a... Hein, Raí? Depois quando o Jeová for fazer a premiação, tenta ficar próximo dele, ou então manda ele ficar com os dois microfones, pra tudo que ele falar sair aqui também. Certo, Maílson. Hein, pega mais alguém aí, chama aí o Luan Araújo, ou então o Mateuzinho. Pega aí mais uma entrevista, isso, chama o Luan pra conversar um pouquinho. O Luan tava pensando que era o prêmio de craque do jogo, viu, Maílson? Primeiramente, uma boa tarde, bom final de tarde para você. Quero parabenizar você e toda a sua equipe pelo tricampeonato e pelo bicampeonato seguido. Vocês fizeram por merecer, mais uma vez invicto. Você, Mateuzinho, Jefferson, Eric, que hoje não pôde estar presente, foi um dos craques do campeonato, um dos destaques. Então eu quero pegar uma palavrinha de você, o que você tem a dizer sobre o campeonato, sobre o título. Quero desejar o prêmio, o troféu para alguém. Aí, primeiramente, agradecer a Deus, velho, que isso é doido. A alegria aqui é fora do normal. Foi um campeonato difícil, entendeu? O campeonato pegaram, a gente pegou um grupo muito forte, mas graças a Deus a gente tem uma equipe aí de qualidade que conseguiu superar esses jogos aí e a final. E graças a Deus tem essa festa linda aí. E o oferecimento dessa torcida aí, ó. Que não tem coisa mais bonita do que esse não, velho. Raí. É só isso, ó. Campeão, porra! Beleza, Raí. Chama ele, chama Marivaldo ou o Grezão do Flamenguinho. Conversa com ele, qual que é o sentimento de ir para essa final e não ter conseguido levantar o caneco. Mas parabeniza os dois, tem essa palavrinha com eles aí. Chama o Grezão, capitão, merecia também o título, mas só um pode sair vitorioso. Tá me ouvindo aí? Sim. Bom, primeiramente, uma boa tarde. Infelizmente, vocês fizeram um grande campeonato, mas infelizmente chegaram na final, nos pênaltis foram decididos e a equipe do Guarani se tornou tricampeão, mas vocês continuam sendo o maior campeão de bola penal com 4 títulos. E qual é o sentimento de vocês de ter feito um grande campeonato, na última partida acabar de ter perdido o título nos pênaltis? Infelizmente a gente não conseguiu aí o objetivo que era o título, né? Mas fechamos o campeonato aí com a melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa. Empatamos o jogo na final e pênalti, infelizmente, é o dia ali, vai um pouco da sorte. Lógico, tem uma qualidade também, mas a gente perdeu nos pênaltis, não ficamos devendo em nada para nenhuma equipe. Fizemos um grande campeonato e se, infelizmente, um tinha que ganhar, foi nos pênaltis. A gente não pode tirar os méritos da equipe do Guarani, mas jogamos de igual para igual, fizemos um grande jogo e aí nos pênaltis eles sagraram campeões. E parabéns à equipe adversária. Então é isso, Maílson. Essa é a entrevista do professor Gré. Muito obrigado. Beleza. Raí, fica próximo de Jeová ou então manda ele segurar os dois microfones. O artilheiro Ivan Leão. Tá aí, Ivan recebendo o prêmio de artilheiro. Manda ele encostar bem assim, velho. Parabéns, Ivan. Ô, Ivan. Ivan, você dedica esse prêmio a... Cara, eu dedico primeiramente a Deus, né? Infelizmente a gente não saiu vitorioso, perdemos nos pênaltis, mas terminamos a campanha invicto, né? Não perdemos para ninguém, graças a Deus. Parabéns pro Guarani, né? Pela campanha. Dedico a minha família, minha esposa, meu filho, meu pai, toda a minha família em geral, meus irmãos. Dedico também, principalmente a equipe do Flamenguinho, né? Porque se não fosse meus companheiros, eu não estaria na artilharia, queria ser campeão, mas infelizmente não é assim que funciona, né? Um
tem que sair campeão. Ô, Raí. Por mérito, o Guarani fez... Fica de olho, qualquer coisa você vai lá e pega o microfone que a gente vai, enquanto eles entregam, a gente pode fazer entrevista. Fez prazer também, parabéns para vocês, viu? Um abraço a todos. Valeu. Obrigado, Ivan. Obrigado, Ivan. Encosta 2 microfones, Jeová Batista. Jogador. Melhor jogador. Olha o nome dele aí. Olha o nome dele. Melhor jogador. Mateuzinho. Olha aí, recebendo o prêmio de melhor jogador do 17º campeonato, o Mateuzinho do Guarani. Foi aí, melhor jogador. Recebeu o prêmio de melhor. Um abraço a toda a equipe da TV Web L10, estamos juntos, Maílson. É nóis. DJ Batista é o cara. Olha isso, 300 pila. Dá pra tomar uma hoje, hein? Vem pra cá, Mateuzinho. E aí, Mateuzinho? Hoje a noite promete. Como é que tá o coração agora, depois da vitória? A galera e o Pix. Dedica pra quem, Mateuzinho, esse prêmio? E o Pix? Primeiramente, né? Agradecer a Deus e essa galera maravilhosa aqui, ó. E aquela torcida também, minha família que tá ali presente, minha esposa. E é isso aí, caralho. Campeão. Esse aqui, parabéns à equipe do Flamenguinho também, que fez uma grande partida. E principalmente essa galera aqui, ó. Nesse momento, o Mateuzinho prestando ali uma entrevista como craque do campeonato, foi isso? Craque do campeonato. Agora a equipe do Flamenguinho. Bora lá o time do Flamenguinho para vir receber as medalhas. Pronto, agora chegou bem, hein? Olha aí, ó, o time do Guarani fez um corredor para receber as medalhas. A equipe do Flamenguinho, parabéns pela atitude, né, Raí? Pega lá o microfone um pouquinho agora, Raí. Pra gente fazer esse bate-papo. Fica pertinho de Jeová. Tá aí o time do Flamenguinho recebendo as medalhas. Meu grande amigo Nequinho. Nequinho já é de era, né, Nequinho? Bate bola, né? Ô, Raí, tenta pegar o microfone aí, chama o Nequinho pra gente conversar um pouquinho com ele. Isso, chama o Nequinho aí. Raí, deixa eu receber a premiação primeiro. Não, chama ele aqui aí rapidinho. Pergunta pra ele aí, Raí, qual a sensação no auge aí dos 50 e poucos anos, tá recebendo aí mais uma premiação de um campeonato municipal? Primeiramente, uma boa tarde pro senhor. Vocês fizeram uma grande campanha nesse campeonato, invictos, né? Infelizmente acabaram perdendo nos pênaltis, mas era o futebol, faz parte. A equipe do Guarani conseguiu se sagrar tricampeão, mas vocês continuam com o título de maior time, né, do município, com 4 títulos. Então, quero perguntar ao senhor qual o sentimento do senhor, o senhor que acredito que é o jogador mais velho do elenco, mas que tem mais experiência também. Boa tarde, galera. Boa tarde. O seguinte, o Guarani teve metas de ser campeão, certo, né? Então, o Flamenguinho foi a disputa do pênalti. Nós somos o maior campeão do município, certo, né? E nós queremos ainda, eu como 64 anos, ainda quero ser campeão ainda, Raí, se Deus quiser, para o próximo ano. Pergunta para Nequinho qual a idade dele. Nós não vamos, como é que fala? Desistir, de maneira alguma. E o futebol foi muito bonito. O Guarani teve possibilidade de ser campeão. Eu dou os parabéns para o Guarani. E aí, é o que eu estou falando. Muito parabéns. Olha lá, nesse momento, a equipe do Flamenguinho recebendo lá a taça. Valeu, obrigado. Valeu. Então é isso, Mailson. A questão da idade, 64 anos, viu, Mailson? 64 anos, pessoal, e jogando campeonato de primeira divisão ainda. É coisa linda de se ver, viu? Parabéns à equipe do Flamenguinho, o Nequinho. E nesse momento vai recebendo as medalhas aí a equipe do Guarani, que foi aí primeiro, foi campeã de novo, né? O ano passado campeão, esse ano de novo. Parabéns aí à equipe do Guarani. Foi um jogão de bola, né, Raí? Um jogão disputadíssimo e pênaltis foi a solução.
Exatamente, Maílson. Pênalti é loteria, né? Não sabemos quem vai ganhar. Jogo muito disputado durante os 90 minutos, mas acabou decidido nos pênaltis e o Guarani se consagrou tricampeão e bicampeão seguido. E lembrando que o Mateuzinho foi mais uma vez eleito craque do campeonato. Segundo ano consecutivo, e o ano passado também foi ele. Depois aí, quando entregarem o troféu pro Guarani, você se aproxima aí para ver essa gritaria desses caras aí, que devem estar muito felizes. Parabéns à equipe do Flamenguinho pela campanha, parabéns o Guarani. Mas como eu já falei, somente uma poderia ser campeã. Nesse momento, a equipe do Guarani vai recebendo a premiação de primeiro lugar de R$5.000 e também o troféu. Quem vai receber o capitão César. R$5.000 é muito dinheiro, pessoal. Forrou morto, viu, Maílson? E nesse momento a equipe campeã levanta o troféu de campeão municipal 2017. O Guarani campeão levantando o troféu. E vocês de casa acompanham tudo. Olha só a torcida inflamando aqui fora. É muita gente, é muita torcida. Essa equipe do Guarani é campeão, é campeão, é campeão. Calma, Gordo, desce daí, Gordo. Você vai derrubar a grade, Gordo. Abre aí. Olha só o barulho da torcida Raí. Agora sim. Calma aí. Calma aí. Pera. Calma aí. Agora vem a torcida do Guarani! Agora a torcida faz a festa no estádio! A torcida faz a festa no estádio! Olha a Gorda ali. É a torcida do Guarani! Quer que eu fique um pouquinho aí? Pessoal, é o seguinte, agora eu vou deixar só com imagens. Por hoje a minha voz já foi. Vou deixar só com imagens, viu, Broca? Deixa as imagens rolando aí. Deixa as imagens rolando pro pessoal de casa aí.